Estamos online. Instagram e YouTube. Uhum. Pode chegar aqui, Rodrigo, por favor, que aí eu já uso teu microfone. Boa noite, pessoal. Aqui Ramiro Inchasp. Não, tô brincando, não reparem. O Ramiro deve estar assistindo aí com a gente. Hoje ele não pode estar aqui, mas hoje a gente tem a presença do queridíssimo Rodrigo aqui do Instituto Biomec, que veio tirar um pouquinho do tempo dele para conversar um pouco sobre a avaliação da corrida, tá, pessoal? Desculpa a demora aí, acho que agora já tá rolando. Quem tá no Instagram, no nosso, consegue ver os slides, né, Enzo? Quem tá no Instagram do Rodrigo pode entrar ou no YouTube, melhor, ou no nosso Instagram, ou pode ficar aí, depois a gente consegue também botar no YouTube dele. Agradecemos a presença de todo mundo e agora eu vou passar a palavra pro Rodrigo e uma boa noite para nós e um bom workshop aí. Valeu. Obrigado, Matheus. Então, como ele falou, por aqui eu vou deixar rolando, mas vão pelo YouTube, eu botei o link na bio, fica bem mais fácil de ver por lá, a gente vai botar slides, etc. E eu vou só aguardar um pouquinho pra gente ver se tá tudo ok no áudio, se puderem me mandar por aqui também e pelo YouTube, pra gente ver se tá tudo adequado. Enzo, ok? Perfeito. Então a nossa ideia hoje, pessoal, é falar sobre a avaliação da corrida. Como a gente foi falando ao longo da semana, a ideia é biomecânica, lesões e ciência. Trazer um pouco mais do que eu faço todos os dias, mas também trazer o que os estudos mostram, como que são os casos clínicos que a gente atende na ideia da clínica, e vocês baterem o papo bem descontraído. Fiquem à vontade para trouxerem as perguntas de vocês, o Enzo vai me trazendo conforme for necessário, e a gente vai deixar também disponível aqui pelo Insta, tá? Quem for perguntando por aqui eu vou vendo e interagindo. Dá pra ir? Ah, tem que trazer. Agora vai. Vou tirar aqui. Ó, foi, né? Perfeito. Então vou me apresentar inicialmente. Sou fisioterapeuta formado pelo IPA em 2015. Eu sou fundador, proprietário do Instituto Biomec. Então é a clínica de avaliação biomecânica e fisioterapia, que eu vou contar um pouco mais à frente sobre o que a gente faz lá. Pós-graduado em biomecânica pela PUC. Capacitações em cursos diversos em biomecânica, corrida, terapia manual, que foram organizando também a minha rotina clínica. E eu atualmente sou docente também do curso de pós-graduação da Fevale, de fisioterapia traumato-ortopédica e também esportiva. Ministrante de palestras e cursos sobre biomecânica da corrida, inclusive no final também eu vou deixar, pelo Instagram eu já coloquei um spoiler, mas a ideia é de pessoas interessadas nesse tipo de curso e abordagem vão ter benefícios interessantes no final. Nossos objetivos hoje, eles são particularmente 3 que eu separei, tá? Compreender melhor a ciência da corrida, então eu vou trazer, como eu falei, estudos e não só casos clínicos, a gente vai tentar aliar essas duas vertentes, e desmistificar bastante os assuntos relacionados à corrida. Várias coisas vocês vão ver sobre mito e verdade, que muita gente acha que é de uma determinada forma, mas quando a gente olha a ciência, isso não acontece. E aprender de forma prática como que a gente pode avaliar e tratar os corredores. Então esses 3 tópicos vão ser abordados e a gente vai conversando a respeito disso também, como eu falei, vão me perguntando bem à vontade que os guris vão me comentando. Vou começar sobre alguns conceitos que a gente tem que entender a respeito desse tema, tá? Biomecânica, o que significa? Qual é o conceito da palavra biomecânica? Ela é o estudo das forças que elas são aplicadas ao exterior e ao interior do corpo, e qual é a reação do corpo a essas forças, que é uma das principais premissas que, na minha visão, norteiam o nosso trabalho sobre biomecânica. O que acontece com o corpo quando todas essas forças entram e interagem com o nosso sistema? Tem várias possibilidades de análise da biomecânica, desde avaliar pressões plantares, até as questões relacionadas à cinemática, à cinética, que são as forças, e também equipamentos mais básicos e simples, que são sensores que conectam e nos entendem um pouco mais sobre essas forças e acelerações que acontecem. Então, de conceito geral, a biomecânica é relativamente simples, apesar de que quando a gente bota ao vivo, na hora da clínica mesmo, ela é um pouco mais complexa. Cinética e cinemática são outros 2 conceitos que a gente pode falar. A cinética é referente às forças que atuam em relação aos movimentos. Então, o que faz determinado gesto acontecer? É como se fossem as causas dos movimentos. E a cinemática, que envolve a questão mais de movimento, esquece as forças, como é que ocorrem todos esses processos, mas olha para o movimento, como é que é a técnica do gesto. Então, 2 formas diferentes também da gente ver um pouco mais do corpo humano.
entrando sobre uma ideia bem legal da gente conversar de correlação e causalidade, que são coisas bem diferentes, mas muitas vezes a gente pensa que é igual ou similar. Esse formato de avaliação ou de entender um pouco mais as coisas é a melhor forma, na minha visão, entendendo a relação, que no fim é uma correlação e não uma causa, do galo cantando de manhã para o sol nascendo. Em vários lugares do mundo a gente tem essa associação, essa correlação. Então é uma forma bem prática de compreender isso. Toda vez que o galo canta de manhã, o sol tende a estar nascendo. Só que o galo cantar não quer dizer que o sol vai nascer por ele. Então não tem uma causa associada. Isso acontece muito na fisioterapia, na biomecânica, no corpo humano. Muitas coisas a gente acha que são causas dos problemas e no fim das contas não são. Por isso que a ciência é importante. Ela nos guia um pouco mais do que realmente é uma causa de um problema e o que daqui a pouco é uma correlação. Que pode ser uma correlação, como eu mostrei no exemplo, indiferente, que a gente entende um pouco mais, né, dessa forma prática. Probabilidade é uma coisa que a gente vai conversar bastante também, e tem um conceito relativamente básico e simples, que é um ramo da matemática, que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios para a gente analisar as chances de um determinado evento acontecer. E por que eu trouxe essa ideia da probabilidade? Quando a gente olha o corpo humano, de forma geral, entra a fisioterapia, entra áreas da saúde, a gente tem que pensar sobre probabilidade. O quanto que aquele evento é provável que aconteça. E isso, muitas vezes, não tem nenhuma relação, como eu mostrei anteriormente, com um determinado desfecho, ou até com alguma alteração que a gente acha. É tudo uma questão de ponto de vista de ser provável ou não. Várias intervenções que eu vou mostrando para vocês vão entendendo que é uma probabilidade maior de que se eu fizer ela, a pessoa vai melhorar. Ou uma probabilidade menor de que aquilo vai influenciar no sintoma. Então eu não preciso me preocupar tanto. Então entender mais um contexto desse tipo vai ser importante também para hoje. Olhando agora de por que a gente usa ou faz tanto a corrida, que é um esporte cada vez mais popular em vários mundos, né, vários lugares. Primeiramente, fácil acesso. Qualquer um pode pegar e fazer uma corrida. É só, muitas vezes, sair na rua, chamar um amigo e correr. Ou então não, vai em qualquer lugar e consegue fazer a prática dessa atividade física. Ela é de baixo investimento, pelo menos inicialmente, até botei entre parênteses, porque quem é mais experiente na corrida sabe que não é assim. Mas o baixo investimento é um tênis e corre na rua, corre na esteira, numa academia. Mas se quiser em um lugar que tu não paga nada, isso também acontece, por isso que é também fácil de fazer esse tipo de atividade. A inserção e a interação social é algo que acontece muito, e isso nós seres humanos precisamos, então acaba trazendo a corrida como uma prática muito forte, né? E ainda tem um custo-benefício bem interessante que eu vou comentar em seguida. Benefícios da corrida, que são coisas relacionadas, como eu falei ali, de custo e benefícios. Vamos ver que tem um certo custo nesse processo, é onde entra muito a nossa área, mas os benefícios são muito grandes. Só para ter um dado interessante, tá? A gente estima que 6 milhões de brasileiros correm atualmente, por uma pesquisa de 2017. Se a gente for fazer ela de novo hoje, isso vai ser muito maior, tenho certeza. E naturalmente é uma tendência de crescimento, tá? Estados Unidos, por exemplo, que tem quase 100 milhões, na verdade mais 100 milhões de pessoas a mais que aqui no Brasil. São 36 milhões de corredores. O Brasil está engatinhando ainda nessa atividade, como eu falei, naturalmente isso vai crescer. Agora falando sobre benefícios da corrida. Melhora o humor e saúde mental. Isso é obviamente visível para quem faz essa prática, mas a gente já tem estudos interessantes mostrando que realmente tem toda uma organização em circuitos do cérebro em que isso pode ajudar muito nessa ideia de humor e de saúde mental. Ela, que é uma das buscas grandes por essa atividade, diminui muito, em torno de 25% a 40%, chance de morte prematura por diversas doenças. E aí entram duas doenças clássicas, como câncer e doença cardiovascular de forma geral. Então a corrida pode ter esse benefício também. Muitas pessoas buscam também por uma questão de saúde, né? Isso também já é comprovado. Esse é um mito que a gente já vai tirar. Então eu trouxe também no nosso Instagram, acho que semana passada, um post sobre essa ideia, onde eu estava comentando de 5 mitos da corrida. Um deles era esse, que muita gente associa a corrida com artrose, principalmente de joelho, mas também de quadril.
E a gente pensa que corrida e artrose não combinam, como se a gente não pudesse fazer isso. Mas a gente tem alguns estudos, eu trouxe um deles, tá? Tem vários outros, que nos mostra que a gente reduz a chance de desenvolver artrose no joelho e no quadril quando pratica uma corrida regular. Então aqui nesse estudo eles compararam com pessoas que não correm e com pessoas que correm muito, um excesso de mais de 90 km por semana. E a gente viu que os corredores que correm ali 20 a 40 km por semana têm menos chance de artrose. E isso acontece porque o nosso organismo precisa de um certo impacto. É uma forma de fortalecer o osso, o tendão e a própria musculatura. Então, não necessariamente porque tem artrose ou não quer desenvolver que a gente não pode correr. Pelos estudos a gente vê muito pelo contrário. Tem um outro estudo que eu não botei aqui também, que eles mostram que maratonistas não têm um índice grande de lesões articulares, principalmente falando de joelho. Ou seja, não dá para fazer aquela relação direta, não é causa e consequência necessariamente. Aí na clínica eu canso de pegar paciente que vem por N profissionais dizendo que não podia correr e a gente começa a preparar a estrutura e principalmente desmistificar, né, tirar essa crença, esse receio. As pessoas correm depois naturalmente. A gente tem paciente com grau 4 de artrose que fez maratona, porque não depende só desse fator de ter uma lesão constatada em exame que a gente não pode mexer. Muito pelo contrário, como eu falei, dá pra gente fazer esse tipo de atividade. Tem um estudo bem legal que eu também trouxe nesse post, onde a gente viu que a corrida fortalece e hidrata os discos intervertebrais, que são os amortecedores da coluna. É mais uma parte que eu vejo direto do pessoal que tem dor na lombar e acha que não pode mais correr ou que tem hérnia, e muito pelo contrário. Vários pacientes meus chegam, começam a fazer atividade de corrida ou começaram antes e as dores na lombar simplesmente estabilizam. Porque o nosso corpo precisa de um certo impacto, a corrida não é lesiva, dependendo obviamente da condição da pessoa, mas também do volume imposto. Naturalmente falando, num primeiro momento seria disponível e seria válido a gente tentar a corrida para esse tipo de paciente. Esse é um estudo que eu coloquei, uma evidência sobre. Só que aí a gente tem o ônus, né? Como eu estava comentando, a gente tem realmente bônus, muitas coisas boas, na minha visão é muito mais coisa positiva do que negativa, só que o porém, que é onde entra a nossa área, é que a incidência de lesão ela pode ser muito grande, até 85% segundo alguns estudos. O que isso quer dizer? Que a gente tem muito benefício em relação à corrida, à articulação, disco intervertebral, própria tendência relacionada, como eu estava falando, a doenças cardiovasculares, saúde mental, a parte de humor, mas esse é o ponto, entre aspas, negativo, mas que ele é solucionável. Por isso que entra muito a parte da fisioterapia, da avaliação biomecânica, e é onde a gente vai abordar um pouco mais com esse workshop. Sobre as lesões, começando então um pouco mais a fundo sobre o tema, tá? Principais locais das lesões. Aqui eu já deixei por um estudo também que eu trouxe como referência. Joelho é o clássico, principal local que a gente lesiona fazendo a corrida, e isso eu confirmo pela minha prática, é a estrutura do joelho. A região do tornozelo e do pé entra como a segunda. Depois a gente tem a parte da perna, que seria a canela. Outras regiões gerais, como lombar, por exemplo, envolvem nesse outro segmento. Ainda tem o quadril, que é bem comum. E a gente tem ainda a região de coxa, que aí sim entra anterior e posterior, que também a gente vê bastante na clínica. Então vocês já vão começar a se encontrar um pouco mais nesses slides, né? Porque eu vou começar a falar sobre as lesões. E principalmente o que a gente tem que saber é quais são as principais lesões. Então aqui a gente vai entrar mais um pouquinho a fundo nesse sentido. Síndrome da dor patelofemoral, aquela dor anterior no joelho, que normalmente está associada à condromalácia. Não necessariamente uma tem relação com a outra, mas pode vir em conjunto, que é um amolecimento ou até uma questão de degeneração na estrutura a parte de trás da patela, que entra a cartilagem. Então essa é a principal de todas que a gente vê. Classificada mais como dor na frente do joelho. Tá? Depois entra tendinopatia do Aquiles, então aquela dor clássica lá no tendão de Aquiles, é bem comum encontrar. Essa é uma que praticamente todos os corredores já sofreram ou vão sofrer, que é síndrome do estresse tibial medial. É uma dor na região interna da canela. É às vezes associado com a parte frontal, a pessoa acha que a canelite, né, vem muito dali, mas é mais comum ser na parte interna, que tem uma associação muscular, tendina e facial, que são tecidos mais moles, como a gente chama, mas muito relacionados também à tíbia, que é o osso, é a parte mais rígida. Fascite plantar, essa é clássica de encontrar também no consultório. Síndrome da banda iliotibial, trouxe uns casos clínicos sobre, mas é uma dor na lateral do joelho, bem na inserção de um tendão local. Estiramento de panturrilha, principalmente em alta velocidade, né, quando os corredores fazem treinos intensos.
Lesão meniscal, sinceramente não vejo muito na clínica esse tipo de lesão, tá? Mas em função da corrida, pode sim ter uma associação com a absorção de forças que o menisco tem que fazer, mas como falei, na clínica não vejo muito. E fratura por estresse ou fraturas de forma geral, que aí é uma evolução, falando da fratura por estresse, de síndrome do estresse tibial medial. Tendinopatia patelar, é uma mais clássica com quem faz atividades de salto, vôlei, basquete, futebol, mas entra também o pessoal da corrida, porque a gente tem um sistema, né, de absorção constante, apesar de não ter um salto muito grande, que o tendão patelar pode sofrer. Por fim, lesão na região glútea, que envolve várias dores no quadril, o mais comum é encontrar na dor lateral. Então a região do lado onde tem alguns músculos, bursas, tendões, é bem comum ter esse tipo de lesão. Então a gente mapeou as lesões principais relacionadas à corrida. Como eu falei, vocês já começam a se identificar um pouco mais nesse momento. Agora a gente vai falar como ocorrem as lesões. Porque a gente tem que saber de onde que elas saem, não é só dizer, essa é a lesão principal, ou esse é o local principal. Entender o contexto de como elas começam é bem importante no trabalho. Eu trouxe esse artigo bem legal para falar sobre um modelo que na nossa visão atual do fisioterapeuta ele está sendo mais escanteado, mas é um modelo cinesiopatológico, onde a gente associa, eu trouxe esse slide com fluxograma só para vocês terem, mas resumidamente, associa mau alinhamento, disfunções de movimento com algumas alterações teciduais, adaptações que o corpo vai ter que fazer e que acabam gerando umas sobrecargas mecânicas que isso pode influenciar diretamente, por exemplo, em dores. Esse seria o modelo cinesiopatológico. Então a gente pega lá um joelho que entra, um pé que vira, uma questão de quadril que desalinha, o tronco que inclina, e diz que isso vai gerando adaptações e que as adaptações essas geram consequências como, por exemplo, sobrecarga que vem a lesão. Isso, teoricamente, faz muito sentido, não é? Tanto é que a gente se apoiou por essa teoria por muitos anos. Então seria uma síndrome do comprometimento do sistema de movimento. Pensem nisso, um movimento alterado, que não seria adequado. Só que a gente sabe que esse modelo está sendo ultrapassado por um outro contexto, que eu vou explicar um pouco mais para vocês agora, mas para a gente já saber que a gente andou muito tempo nessa onda. Agora a gente pode olhar de um outro formato, que na minha visão, inclusive, é muito melhor, tá? Que seria esse formato de sistemas complexos. Vou falar um pouco dele. A gente tem uma série de redes de determinantes, então são vários fatores que se interligam, onde a gente pega biomecânica, comportamento, fisiologia, psicologia e ambiente, por exemplo, e associa tudo num balde. E não fica dizendo só que aquele movimento alterado adapta o tecido daquela forma, que sobrecarrega ele e gera a tendinopatia. A gente sai um pouco dessa tendência natural de fazer isso. E ele é um sistema que é a grande vantagem na visão não linear, que é o seguinte. Tudo ok a princípio aí? Sistema não linear a gente não pode associar uma coisa com a outra diretamente. Mais ou menos aquela ideia que eu falei para vocês de correlação e causa. Tá, tem todos esses fatores, mas não é porque tem um joelho que entra que a pessoa vai ter lesão ou que aquela lesão se associa com isso. Não é porque um pé desaba que a gente tem esse raciocínio acontecendo. Então pensem em vários itens se interligando e que juntos vão formar, né, a organização ou o quanto que aquela pessoa pode ser suscetível a uma lesão e principalmente o quanto que aquela lesão atual também pode estar vindo desse conjunto de fatores. Eles trazem nesse artigo que eu trouxe para vocês uma diferenciação entre a mesma lesão, que seria a lesão de cruzado anterior, um ligamento clássico do joelho, e profissionais de basquete e de balé, onde a gente tem a mesma lesão, só que rede de determinantes, fatores que influenciam nela de forma diferente. Então olhem lá, o cara do basquete, ele vai ter eventos ambientais não previstos, como algo relacionado com a lesão de LCA que ele pode vir a ter. Ele vai ter um valgo dinâmico do joelho, que é essa entrada da articulação do joelho. Ele vai ter uma fraqueza dos músculos do quadril. E a gente pode ainda olhar como um evento causador, por exemplo, tomar uma pancada no jogo ou cair de mau jeito. Todos esses fatores interligados, a gente pode dizer, agora sim ele tem uma chance real de ter uma lesão de cruzado anterior. Mas pegar um fator isolado ou um mau alinhamento e falar que aquilo vai acontecer, cada vez mais a gente tem visto em estudos que não é assim que funciona, pela complexidade justamente do corpo. Então, olhem para o basquete nesse formato. Quando eu olho para uma profissional do balé, por exemplo, é diferente. A gente vai ter o evento causador,
mas a gente vai ter um nível de atenção e ansiedade como algo influente, o quanto que ela está realmente atenta para aquela prática, o quanto que ela não está ansiosa para aquela prática. A gente vai ter fadiga, o cansaço, tanto mental quanto físico, pode influenciar um pouco mais, e tem inclusive fatores desconhecidos, que a gente vai precisar de estudos para entender um pouco mais. Mas como eu falei, as duas formas chegam na mesma lesão, em públicos, em pessoas que praticam esportes diferentes. E esse é a sacada dos sistemas complexos, que a gente pega, como eu falei, né, uma série de fatores e interliga eles. Isso, como eu falei também antes, para vocês é muito melhor, vocês pacientes, e até para a gente que trabalha com vocês, porque a gente consegue dar mais condição ou mais armas para enfrentar aquela lesão ou para prevenir uma futura dor. Antes era uma coisa muito engessada. Tem um joelho que entra, tem uma coluna que inclina, tem que arrumar, senão vai dar ruim. Hoje a gente já sabe que não. Tem que colocar no peso da balança e ver se isso realmente é problema ou não. Entrando agora como ocorrem as lesões, falando principalmente da corrida, tá? Então a gente tem o seguinte, capacidade e demanda. Pensem nessa balança acontecendo. A capacidade é o quanto que a pessoa é capaz, seja de questão cardiovascular, força, mobilidade, a questão própria biomecânica, o quanto que ela é capaz de aguentar aquela carga, e a demanda é o quanto de carga ela coloca no corpo dela. Então eu botei essa pessoa que vocês estão vendo aí no verde, ela tem equilíbrio entre a capacidade, o que ela aguenta de carga, e o que ela demanda de carga. E isso faz com que a balança dela, das lesões, fique equilibrada, ou seja, ela não lesiona. Só que o que normalmente acontece é isso aqui. A gente tem essa capacidade que pode ser uma capacidade natural, mas que vai perdendo para essa balança conforme a gente aumente o treino, mas a gente também pode, por excesso de treino, perder essas capacidades, por fadiga e N motivos. O problema é que quando desequilibra essa balança, a gente tem a lesão acontecendo. Ou seja, a tendência, como a gente viu, né, é ter equilíbrio, mas é particularmente muito difícil de achar. Porque a gente é um sistema que vai sendo, digamos que, agredido e que a avaliação ajuda a tentar equilibrar um pouco mais essa balança, né? Por isso que ela pode ser tão interessante. Uma forma mais prática, aproveitando uma analogia que a gente pode fazer sobre essa ideia de capacidade, pensem agora nesse vídeo da seguinte forma. O carro reto, estável, significa que não vai ter lesão. Então pensem em vocês correndo, onde não tem lesão acontecendo. Vai ter a alta capacidade, que é a carga que esse carro tem atrás dele, logo atrás, e vai ter a baixa capacidade, que é o que o carro tem lá atrás. Então pensem como lá na frente é uma pessoa com uma boa qualidade de força, com um bom gesto, um bom controle de outros fatores e com um volume de treino que ela suporta. Quando a gente tira essa carga da frente e bota para trás, ou seja, eu estou dando pouca qualidade de força, função, biomecânica e até de treinamento para ela, essa lesão acontece porque vocês vão ver o carro mexendo demais, tá? Agora no vídeo vai aparecer. Então ele tem uma alta capacidade, vocês viram o carro firme, né? Pode mexer, balançar que não dá nada. Quando a gente perde essa capacidade de suportar a carga, joga lá para trás ela, é como se a gente estivesse reduzindo isso por N motivos, a gente perde a capacidade de estabilidade. Então pensem que o carro mexendo demais significa a lesão está acontecendo, ou ela vai acontecer. Então é uma analogia boa da gente ver de outra forma aquilo que eu estava explicando anteriormente. Tá? Então, ó, alta capacidade, pode jogar carga que o carro não anda, não gera instabilidade. Agora eu perdi a capacidade, ó, a gente perde toda a estabilidade do movimento. Associem nesse formato que vai ficar bom. O que acontece muito é isso aqui, ó. A gente tem uma expectativa e tem a realidade. Como eu comentei, a expectativa é ter a pessoa não alinhada, mas a pessoa com um equilíbrio entre capacidade e demanda, mas a realidade de clínica, consultório e até assessorias que possam vir a entender um pouco mais o processo é isso aqui, ó. A pessoa quer cada vez mais evoluir, o próprio cardiovascular responde muito bem, mas tendões, músculos podem e normalmente demoram um pouco mais para adaptar. E aí é onde acontecem as lesões. A pessoa vai ganhando condição de aumentar treino, começa ali 2 km, depois entra 5, na outra semana já está fazendo 10 e está super bem, mas a musculatura, os tendões não estão prontos para aquela carga. E aí a nossa balança desequilibra. Então a realidade muitas vezes é essa. Mais uma vez, a avaliação pode ser muito boa nisso. Agora entrando ainda sobre o processo de como ocorrem as lesões, mas trazendo uma frase que é bem legal do Christopher Powers, que é um dos grandes pesquisadores de biomecânica. Já fiz inclusive um curso com ele em São Paulo em 2016, se eu não me engano. E ele diz assim, ó,
A gente deve entrar em forma para correr e não correr para entrar em forma. Obviamente aquela frase de impacto, eu não sou 100% adepto a ela, mas ela é legal para a gente entender que realmente vale a pena investir em uma melhor qualidade e até em equilibrar a sua balança antes de sair aumentando carga. Antes de sair a correr, eu não me preocuparia, porque o início da corrida ele é um autoconhecimento, então não seria muito problema. Por isso que eu falei, não sou 100% adepto à frase, mas é uma frase legal para a gente entender essa possibilidade. Antes de sair, principalmente aumentando o volume, colocando muita intensidade, dá para fazer um trabalho de geometria e balanceamento e isso ajudar no contexto futuro da pessoa, né? Vou falar brevemente sobre então o Instituto Biomec, eu estava abordando outros assuntos até então, onde a gente tem a clínica, que ela é fundada em 2017, a gente desde então cada vez mais consegue fornecer esse tipo de serviço, que é a avaliação biomecânica e a fisioterapia, e a tecnologia é uma grande aliada nossa, porque a gente consegue por meio de equipamentos, vocês estão vendo aí no slide, avaliar mobilidade, flexibilidade, força, resistência, ativação muscular, o gesto de movimento e consegue ainda fornecer um relatório para dizer o que a gente viu de alteração e principalmente o que das alterações a gente vai se preocupar. Porque lembrem daqueles primeiros slides, né? A gente tem várias alterações, os pacientes às vezes chegam na clínica e me comentam isso, né? A gente tem várias alterações que a gente acha que é problema, mas quando a gente joga nessa balança da pessoa, a movimentação específica, ou o volume de treino, ou o tênis não está fazendo influência. E isso pode ser quantificado. Então, por meio de números, fica muito mais fácil. E depois tem o processo de entrega desse relatório para dizer o que a gente vai ter que trabalhar, até com sugestões de exercícios, e as sessões, onde a gente chama de correção biomecânica, ajuste biomecânico. Envolvem exercícios específicos a partir dos achados da avaliação, para a gente conseguir organizar um pouco mais aquela balança. Mas não é para alinhar vocês. Isso cada vez mais a gente está trazendo para as pessoas, porque a gente tem que educar, né? De que não tem que ficar um robô todo alinhado ou perfeito correndo. A gente tem que ver o que para aquele caso pesa um pouco mais na balança e ali naquele ponto a gente investiga um pouco mais e aí sim trata. E a finalização desse processo, ele é em torno de 3 meses depois da avaliação, onde a gente reavalia a pessoa, para justamente ver o que melhorou e o que não melhorou e entender se o sintoma estabilizou ou se a gente tem que se preocupar em mais coisas. Então pensem nisso, né? Um formato geral de análise e ajuste de alguns movimentos e exercícios para conseguir ajudar no processo de alívio de dores, tratamento mais otimizado, mais rápido, minimizar risco de lesão. Tudo está envolvido nesse contexto da clínica. Então nossos pacientes aí que já são, se eu não me engano, mais de 5.000 atendimentos que a gente tem, já sabem bem como é que funciona o processo e é legal, inclusive, ver, trazendo mais a parte clínica, que as pessoas elas estão nos buscando como um primeiro contato muitas vezes. Não são todos, talvez, que consigam fazer isso, mas a gente pegar esse paciente com um início de lesão e dor, sem ter que se preocupar muito com medicamento ainda, com exame e até com ficar parado, pode antecipar o retorno dela, ou até fazer aquela lesão ser curada mais rápido. Então é uma coisa que nossos pacientes cada vez mais entendem e buscam, né? Continuando então, por que a gente tem que avaliar, né? A gente já falou, como vocês já perceberam, sobre vários aspectos, da onde que vem esse tipo de análise, o que a gente tem que se preocupar ou não, como é que é o raciocínio em cima das lesões, mas o porquê avaliar também é fundamental. Basicamente são 3 objetivos que a gente tem. Tratamento de dores e lesões é um dos principais, inclusive, porque a gente ainda tem um contexto das pessoas buscarem o serviço quando estão com muita dor ou quando aquela dor está começando a incapacitar muito ela. A gente ajuda muito também na diminuição do risco de lesão, que aqui é legal falar que a gente tem que ter um certo cuidado quando dizer que a gente previne lesão, porque na verdade a gente só minimiza risco. Lembrem daquela ideia da probabilidade. A gente acaba vendo fatores que vão diminuir a chance, a probabilidade de uma lesão acontecer ou até de uma dor. E melhorar a performance. Pode ser uma coisa direta, vocês vão entender em seguida nos próximos slides, mas pode ser uma coisa indireta. Se eu deixar aquele paciente, aquele corredor, sem dor ou sem uma lesão que prejudique os treinos, que ele não consiga adaptar e evoluir, eu consigo melhorar a performance dele, porque ele vai melhorar a adaptação à carga, ele vai ter a resposta fisiológica e até orgânica de forma geral, e isso ajuda no desempenho. Mas vocês vão ver que tem ajustes biomecânicos que podem influenciar diretamente na melhora de desempenho momentânea, na hora. Isso a gente também vê na clínica bastante. Então são essas 3 vertentes, tá?
Continuando, trouxe vários estudos, tá? Artigos para vocês entenderem que a gente tem sim, ainda está devendo, tá? A gente está engatinhando nesse processo, como eu sempre falo, mas a gente já tem um certo raciocínio teórico e estudos mostrando o quanto que a biomecânica pode ajudar. Então eu trouxe vários estudos, que não são todos ainda de uma qualidade ideal, para a gente dizer que isso aqui é a melhor opção do que fazer aquele outro quadro, mas ela já é uma boa base para a gente entender que, sim, tem muita coisa na biomecânica que dá para enxergar. Olhando aquele lá de cima, acho que está nesse lado, se eu não me engano, o slide, mas o mais alto que eu deixei é um estudo, um dos mais recentes, sobre fatores de risco biomecânicos. Ele mostra que a gente tem evidências limitadas. O que isso significa? Não é que a gente não pode aceitar os achados dele, mas é que os estudos precisam de mais estudos para serem validados. Então, evidência limitada é um estudo de alta qualidade, comprovando aquela teoria, mas pode ser também 2 estudos de uma qualidade moderada. Mas como eu falei, não é porque está evidência limitada que a gente acha que aquilo ou diz que aquilo não vai funcionar. E nesse estudo eles viram 13 estudos prospectivos, que é uma forma bem boa para a gente entender um pouco mais sobre aquilo, se é correlação, causa ou consequência, né? E que mostraram realmente vários fatores influentes em lesão. Mas é aquilo, tem coisas ainda para a gente enxergar nesse mundo. A gente está ainda em processo de entendimento, mas sim, a ciência já está nos dando um caminho a respeito disso. Trouxe um outro estudo bem legal, onde a gente consegue ver que é prospectivo, com uma amostra bem interessante, mas é só para mostrar o seguinte, eu fiz uma tabela rápida com algumas lesões que eles encontraram, e eles viram principalmente o seguinte: tempo de recuperação das lesões gigante, com um baixo número de pessoas que fizeram um tratamento conservador, que seria basicamente a fisioterapia, o ajuste biomecânico, que nesse estudo nem foi muito organizado ou nem foi muito descrito o formato que foi. Mas eu não quero que vocês prestem atenção nisso, e sim em um número pequeno de pessoas buscando conservador, e isso consequentemente deve ter uma ligação com o alto tempo de recuperação. Só para vocês verem ali, fascite plantar, aquela dor clássica na sola do pé, 159 dias para a pessoa voltar a correr. Isso aqui nos justifica também por que a gente tem que avaliar e por que a fisioterapia pode ajudar tanto nesse processo. Eu já peguei pessoas com fascite plantar que em uma semana estavam correndo. Outras que demoraram 3, 4 meses. Isso é bem variado, mas não que vai demorar 3, 4 meses para voltar. Ela pode demorar 3, 4 meses para ficar sem dor. Normalmente em um mês, por exemplo, já está conseguindo voltar à atividade. Obviamente é individual essa resposta, mas é legal vocês entenderem que a gente tem um campo legal para atuar, tanto no ponto de vista biomecânico como da fisioterapia. Entrando agora no que a gente precisa avaliar, porque também não adianta só eu saber as lesões, saber por que eu avalio, mas também é muito importante onde atacar, que regiões ou que alterações que a gente vai ter que investigar para tratar essas lesões e reduzir risco de lesão. Mobilidade articular é uma das coisas, o quanto que a articulação move, tem testes específicos para isso. Força muscular, entra vários tipos de força, tá? Isométrica, reativa, excêntrica, força que a gente pode direcionar mais para a ideia de resistência, outra que seria mais para potência. Então aqui englobo tudo. Controle motor, como é que é o gesto do movimento. Como eu falei antes, a gente tem a ideia da resistência muscular. A cinética, falei anteriormente, que são as análises relacionadas às forças que acontecem. Flexibilidade, que é diferente de mobilidade articular, isso também pode ser analisado. Cinemática, que é o gesto do movimento. Como é que é o movimento da pessoa, tirando aquela ideia das forças que atuam no corpo. E a gente tem variáveis que não são biomecânicas, mas que pesam muito naquela balança. Variáveis externas, que são coisas de fora, digamos que extra-campo. E a gente ainda tem fatores psicossociais. Então pense em variáveis externas como algo relacionado ao tempo do dia que a pessoa vai correr, ao local que a pessoa está correndo, se é aclive, declive, se é trilha, se é linha reta. Isso pode influenciar e também a gente pode avaliar. E os fatores psicossociais envolvem todas as questões de crenças da pessoa, como é que é a qualidade de sono dela, como é que é a questão de humor, o quão dependente ela é ou não da corrida. Bota tudo na balança e tenta equilibrar. Aqui a gente já consegue ver o que tem que fazer de avaliação. Entrando sobre a ciência, só que eu trouxe esse estudo que ele é qualitativo e a gente pegou corredores para perguntar para eles o que vocês acham que mais lesiona em vocês. Quais são as alterações ou as características que influenciam nisso? Então, não alongar é uma delas. Eles falando, entendeu?
Pega o corredor e pergunta para ele, o que tu acha que vai te lesionar? Não alongar. Tipo de pisada. Falta de força. Excesso de treinamento. Não aquecer. Tênis errado. E não respeitar as limitações do corpo. Então isso, como eu comentei, é um corredor que não usa a ciência para se basear, e sim informações de mídia social, informações de internet, de Instagram e a própria ideia de televisão e de bate-papos que ele tem, ele vai criando as crenças dele, tá? É mais ou menos isso aqui. Quando a gente olha os fatores de risco, que são as variáveis relacionadas a uma chance de desenvolver ou até de não desenvolver uma lesão, de diminuir o risco, tá? Mas olhando para a ciência, a gente tem treinamento intervalado como um fator de proteção. Treinar de forma intervalada diminui a chance de lesão. A gente tem alterações hormonais, saiu aqui, Enzo. Vai voltar? Aí. Alterações hormonais, onde a gente pega questões relacionadas principalmente a mulheres. A menorreia, por exemplo, aumenta a chance de desenvolvimento de fratura por estresse, síndrome do estresse tibial medial evoluído, canelite mais avançada. Então isso também entra na ciência como algo influente. Lesões prévias, principalmente nos últimos 12 meses. Então, 12 meses atrás tu se lesionou, tua chance de se lesionar em seguida, ela pode ser maior só por esse detalhe. Erros de treinamento, experiência, quanto mais experiente é o corredor, tem alguns que sugerem assim, mais de 8 anos de corrida, a chance de lesão é menor, por uma questão de conhecimento, ele sabe até onde ir, ele tem mais ideia de como funciona o processo. Qualidade de sono e fatores psicológicos, cada vez mais a gente tem estudado isso, e é uma associação direta com questões de lesão. O quanto que a gente consegue, digamos que, reparar os circuitos do cérebro numa qualidade de sono, e até fatores psicológicos que eles viram nesse estudo. A pessoa que tem uma paixão obsessiva por corrida, ela tem mais chance de lesão, porque ela não consegue se controlar tão bem, provavelmente ela precisa daquela atividade, e azar que tem uma dorzinha, ela vai tocar ficha. É um cuidado que influencia também. E alterações biomecânicas, que, como eu comentei, temos ainda muito estudo pela frente, mas tem sim bons estudos já mostrando que dá para ser analisado e que vale a pena no contexto. Olhem a importância e a diferença desse slide para o anterior. Então, anteriormente, os pacientes perguntaram para os corredores, né? Eles falaram que o tênis é errado, eles falaram que é falta de força, e isso, olhando a parte de documentação científica, não encontra. A gente vê que é diferente o que a gente acha para o que a gente comprova. E aqui mostra a importância da gente entender a ciência e principalmente usar ela no dia a dia. Aqui a gente vai, a partir disso, falar para as pessoas e explicar. Esse tipo de alteração que tu... não alongar também foi outra. Que tu pensa que vai te incomodar, a gente não tem uma documentação válida para dizer que sim. Mas esse outro fator sim. Vale a pena mexer para conseguir te ajudar nesses sintomas. Então, o paciente entender um pouco mais disso, pelo menos na minha ideia de consciência e prática, funciona bastante. Tá? Outra parte bem válida é a gente entender, já sei mais ou menos o que eu tenho que avaliar, mas tem objetivos dos pacientes que mudam o caminho da nossa avaliação. Aqui eu vou falar inicialmente de um exemplo de um paciente, pegando aquela ideia dos sistemas complexos, de síndrome da dor patelofemoral. Então é uma pessoa que tem dor na região anterior do joelho, seja por uma condromalácia relacionada ou não, mas ela quer tratar esse sintoma. Quando a gente vai na ciência para ver os fatores de risco e os itens associados, eu trouxe alguns deles. Pico de adução do quadril, o quanto que aquele joelho entra no momento que a pessoa pisa no chão. Força de quadríceps, o quanto que a força da coxa ela realmente é boa. Força de glúteos, musculatura do quadril tem se mostrado bastante influente nesse tipo de dor e lesão. Fatores psicossociais. Como é que está o comportamento de forma geral dessa pessoa, quão medrosa ela é, ou ela catastrofiza um sintoma, ela pode ter diminuição ou piora do tratamento dela só por esses quesitos, também pode ser avaliado. E aí vocês já conseguem ver, para dor patelofemoral, eu posso olhar alguns itens direcionados e já começar a pensar em tratar, mas o objetivo, o que a pessoa quer fazer, vai guiar o meu tratamento. Outro caso, reduzir risco de lesões. A pessoa vem procurar e, Rodrigo, hoje mesmo avaliei eu não estou com dor nenhuma, eu não tenho histórico importante nem nada, mas eu quero diminuir o risco das minhas lesões. Eu quero só diminuir, não me incomodar com isso lá na frente. E aí lembrando, não tem nada, infelizmente, e nunca vai ter,
que faça a gente zerar a chance de lesão. Ah, faz isso que tu não vai ter dor. Não é assim que funciona. Lembra que o corpo é um monte de fatores interligados, tá? A gente tem uma complexidade grande. Mas pensem nisso, ele quer reduzir chance de lesão. O que eu vou olhar? Para evitar lesão. Eu já tenho que começar na premissa que esse cara não pode se lesionar e principalmente se ele nos últimos 12 meses não se lesionou, a gente já começa muito à frente do processo, porque isso já é um fator de risco para novas lesões. Então evitar lesão ou não ter se lesionado já é show de bola. A gente tem ainda fatores psicológicos, como eu estava comentando, aquela questão de qualidade de sono, o quão a pessoa precisa da corrida, o quanto que ela é necessitada desse tipo de atividade, vai influenciar em ela ter lesão futura ou não. Manejo de carga de treino, volume, intensidade, quantas vezes na semana corre. Correr muito pouco é tão ruim ou tão lesivo quanto correr demais. A gente tem que ter um certo equilíbrio e a carga de treino ajuda muito para isso. Qualidade de sono, como eu estava comentando anteriormente, e ainda a questão de avaliação biomecânica, entender as disfunções, as assimetrias, as questões mais de variáveis gerais desse paciente, vai ajudar nessa ideia de redução de risco de lesão. Então já foi diferente do paciente anterior que queria só tratar sua dor no joelho. Um outro objetivo clássico também, peguei um outro paciente hoje que tinha essa intenção, ele quer melhorar desempenho, ele quer correr mais rápido, não cansar tanto, fazer melhor tempo em prova. Esse é o objetivo dele. A gente já pode olhar para outras coisas. Entra oscilação vertical, depois eu vou falar melhor disso, tá? Mas é um deslocamento do corpo nesse sentido vertical. Entra o comprimento do passo, como é que é o tamanho do passo dessa pessoa, influencia diretamente em gasto energético. Ativação muscular, então, por exemplo, pessoa que gasta muita ativação, ativa muitos músculos para fazer a propulsão, para empurrar o solo, gasta mais energia. E isso também pode ser considerado e avaliado. Qualidade de sono, de novo isso é um item que tem se mostrado muito presente nos estudos. Ainda temos balanço dos braços, vou falar também melhor sobre em seguida, mas influencia na economia de energia. E nutrição, como algo bem influente nessa questão relacionada ao desempenho. Então, vocês já viram, é diferente. O cara que quer só tratar uma dor, a pessoa que quer melhorar o desempenho, a pessoa que quer reduzir risco de lesão, a gente pode entrar num norte bem específico, bem personalizado para cada um. E tem gente que vai querer tudo junto, que é o mais comum, inclusive. Ainda temos as modalidades de corrida, isso tem que ser considerado na avaliação também, que envolve, por exemplo, como é que é o perfil desse corredor, qual é a modalidade dela. A gente tem uma corrida mais de iniciante, mais tradicional, a gente pode ter um velocista, a gente pode ter um corredor de trilha, a gente pode ter uma questão mais relacionada à própria ideia de maratonista ou de elite, e tudo isso influencia diretamente em como que eu vou tratar essa pessoa, esse paciente. E de acordo com aqueles outros pontos, né, pelos objetivos, tudo pode ser organizado nesse tipo de avaliação. Tem dor, tem que pensar onde é que é a dor e quais os fatores que são relacionados. Quer desempenho? O que pesa no desempenho? Quer mais a ideia de redução de risco de lesão? O que é mais interessante eu avaliar a partir desse tipo de achado? E aí, como eu mostrei, a modalidade pode influenciar diretamente. Eu botei ali, se tu quiser ver as perguntas que tem show. Só, mas só tá. pra... Deixa eu ver aqui. Pelo YouTube, né? Isso. Esse que é bem comum, os pacientes chegarem na clínica de fisioterapia após uma indicação de médico. É isso aí mesmo. Acho que tá lá em cima. Tá aqui, ó. Comecei no ciclismo, mais tempo de atividade muscular após corridas, melhorou minha corrida. E não tive mais lesões. Conhece algum caso semelhante? Qual seria uma possível associação para ter mais tempo de atividade? Assim, no YouTube é só essa, e no Instagram perguntando se quem tem frouxidão dos tendões do joelho, se pode piorar, pode melhorar com a corrida. Em relação à corrida? Deixa eu pegar essa aqui e já respondo as duas juntas. Provavelmente isso aqui ele está dizendo que ele diminuiu a atividade muscular, é que ele está fazendo mais musculação. E não teve mais lesões. Provavelmente, pelo que eu entendi, Bruno Silveira perguntou em relação ao começo do ciclismo, e aí ele fez mais a parte de atividade muscular, que deve ser uma musculação, pós as corridas. Melhorou a corrida. Tem uma influência direta, tá, Bruno, de a própria parte de capacidade. Por exemplo, pacientes que correm o tempo inteiro e que influenciam, por exemplo, em corrida
e não faz nada de atividade de ciclismo, por exemplo, ele pode gerar mais sobrecarga por estar correndo e constantemente usando a musculatura naquele padrão. Quando a pessoa para de correr um pouco, ou até faz uma mudança na rotina e entra com o ciclismo, ele, apesar de ter ativações musculares e uma biomecânica bem particular e diferente, ele acaba utilizando outros formatos de fonte, né, para até ativar músculos de formas aleatórias e diferentes que podem vir a influenciar diretamente na corrida. Então uma possível associação, volta e meia eu pego esse tipo de prática, de relato na clínica, seria nesse sentido, de que só correr, como eu falei, influencia numa sobrecarga constante igual, mas fazer variações de volume, de carga e de esportes podem beneficiar por trabalhar, digamos que, o corpo de forma mais geral do que só uma corrida, né? E sobre a questão dos ligamentos, se eu não me engano, né, Matheus? Dos tendões. Do joelho, Que vai depender muito, tá? Porque, por exemplo, se for uma frouxidão ligamentar vindo de uma lesão mais séria por uma entorse de joelho, e aí romper um cruzado, romper um colateral, vai depender como que está essa instabilidade. Será que é só no exame clínico ou na função também? Porque se funcionalmente estiver bem, e a gente vê que tem músculos para ajudarem no contexto, pode ser tranquilamente trabalhada a corrida. Alguns itens, a gente chama assim de critérios, podem ser controlados para daí sim conseguir voltar de uma forma mais adequada. Mas em relação à corrida prejudicar isso, vai depender mais da instabilidade funcional. O quanto que esse joelho está solto em determinadas atividades. Menos mal, e eu já peguei vários pacientes assim também, que a corrida ela é linear. Então se a pessoa correr, por exemplo, numa esteira, ou lá na orla do Guaíba, onde não tem muita diferença de asfalto, não tem coisas de trilha ou de buracos, a gente tem bem menos chance de ter uma nova entorse e lesionar novamente os ligamentos, entende? Então nesse quesito mais relacionado a depender de como que está o joelho, se ele tiver com essa instabilidade tem que cuidar, se ele tiver bem em condições de ganhar força, a coisa anda super legal, ainda mais se for uma corrida linear. Então de modalidade é aquela base, né, que a gente tem várias possibilidades de corredores, isso pode ser considerado no processo de raciocínio. Como é que a gente vai avaliar esse paciente, tá? Boa anamnese, tem que entender todo o quadro do paciente. A gente lá na clínica, por exemplo, fornece um questionário de mais de 40 perguntas para destrinchar todo o contexto daquele corredor antes dele entrar na clínica. E isso já vai norteando também o tratamento. Quando eles chegam, tem gente que eu fico 45 minutos conversando para entender de cima a baixo da onde que veio aquela dor, como que ela começou, o que que piora, o que que melhora. Então é um contexto gigante. Isso é o início. Ali que a gente vai começar a entender o que pode ser analisado. Educação do paciente é uma coisa que eu já começo na avaliação muitas vezes, já ensinar sobre as crenças, mitos, questões de receio que a pessoa possa ter, isso já pode ser abordado no processo de avaliação. Testes quantitativos, usar tecnologia, número, influencia diretamente, e validados de preferência. Então se a ciência mostrou que aquele teste é um teste que pode ser reproduzido, a chance dele dar certo ela vai ser muito maior. Tá? Interpretação dos resultados é uma das mais importantes partes, porque não adianta a gente ter 600 variáveis, um monte de informação e não saber interpretar isso. Tem que colocar naquela balança e ver o que pesa ou não para aquela pessoa. Né? E ainda tem uma organização do trabalho necessário, que é outra parte também fundamental. Não adianta a pessoa chegar na tua frente, fazer uma série de avaliações, interpretar, mas não saber o que fazer com ela. O que eu vou fazer a partir de agora? É tão importante quanto saber o que vai avaliar. Então esse é um dossiê que eu colocaria como um passo a passo importante para avaliar, de forma adequada. Né? Tem vários equipamentos que a gente pode usar, vou deixar alguns nos slides, que envolvem desde equipamentos para avaliar ângulos, inclinômetro digital, o próprio goniômetro, que é mais simples, equipamentos para mensurar força, equipamentos para mensurar as forças de reação do solo, tem acelerômetros, são sensores que conseguem nos dizer umas questões de movimentações, etc. Ainda tem eletromiografia, para a clínica é mais difícil, mas em pesquisa isso é muito claro, inclusive assim, laboratórios de universidades já tem praticamente todos esse equipamento, onde consegue ver a atividade muscular durante determinado movimento. Tem o isocinético, tá, que é o padrão ouro para a gente avaliar a força, mas também para o ambiente clínico é mais difícil de achar. O dinamômetro isométrico tem se mostrado algo viável, mas nada é válido sem a gente raciocinar a partir daquilo. Então é aquilo que eu comentei, a interpretação dos resultados vai fazer total diferença. Não adianta ter
um monte de dado e não saber correlacionar eles, tá? Entrando um pouco para avaliação visual, tá? Análise cinemática. Então é o quesito relacionado aos movimentos. Eu uso um software chamado Kinovea ou Kinovia. Ele é gratuito, inclusive para Windows. E a gente consegue analisar com ele os ângulos dos movimentos para vários gestos. Aqui eu trouxe mais de um, não só a corrida, para vocês entenderem que dá para sim olhar de outras formas. Mas falando de corrida, é entender o quanto que aquele joelho dobra, o quanto que a coluna inclina, o quanto que o quadril desalinha. Pode ser quantificado isso. Então, a análise cinemática é uma parte bem importante. A avaliação da força muscular. Esse vídeo rolando então é sobre uma avaliação isométrica. Tem um sensor, uma célula de carga, que vai dizer quantos quilos de força a pessoa produz em determinados movimentos. Aqui nesse caso eu estou avaliando quadríceps, e aí ele me dá, de forma quantitativa, quantos quilos a pessoa produziu. E isso pode ser comparado, e inclusive ver quanto que ele chegou de força, como que ele vai, depois de um tratamento, ficar. Podemos analisar a flexibilidade, mobilidade, a gente usa um inclinômetro. Então olhar, por exemplo, a extensão do joelho para ver encurtamento ali de isquiosurais, pode ser quantificado, e isso também é válido para ver assimetrias, ver se está dentro de um padrão ideal de movimento. E também a avaliação com sensor inercial. Então esse que eu tenho na clínica, a gente acopla no cadarço do tênis e ele me dá várias métricas muito interessantes, desde cadência até tempo de contato em relação às pernas, como é que está a pisada, se ele pisa mais com o calcanhar, mais com o meio do pé, mais com a ponta do pé, o quanto de pronação ele faz, qual a velocidade de pronação ele faz, impacto vertical, impacto de frenagem, tudo isso vai ser considerado no processo de avaliação. Esse sensor consegue nos dizer esse detalhe. A avaliação de pisada, ela também pode ser analisada, não só com esse sensor, mas eu tive uma experiência bem legal que eu sempre trago também para as pessoas entenderem, que é usar uma baropodometria. É uma plataforma com um sensor que capta as pressões plantares. Como é que a pessoa entra no solo, como é que ela sai, ela usa mais a parte de dentro ou de fora do pé, ela bota mais peso atrás, no meio ou na frente. É um sensor que vai também nos indicar. A desvantagem que normalmente eu sugiro e digo relacionada à corrida é que a gente não vê muito o campo real, porque a pessoa dificilmente, raramente corre de pé descalço. Isso até veio uma onda ali de a corrida descalça, mas ela aqui no Brasil não aderiu e dificilmente vai aderir de forma livre. Tem umas questões de bolha, dores nos pés, a gente vai conversar mais à frente. Mas olhando só a pisada, tanto estática quanto dinâmica, sem o tênis, pode ser diferente do olhar da corrida da pessoa, porque ela vai estar de tênis. Então acaba sendo uma coisa extra que eu colocaria na história. Ciclo da corrida. Então já passamos por várias questões, né, de avaliação, como é que funciona, o que a gente tem que avaliar. Quando eu avalio, como é que é o tipo de avaliação, movimento, a parte mais relacionada à força, a questão de flexibilidade. Mas entender o gesto da corrida, a gente começa a entrar numa parte muito fundamental para entender o contexto geral, né? Então, olhando aqui nesse slide, a gente tem fases e subfases. Depois no próximo vai estar isso bem detalhado, tá? Mas particularmente a fase de apoio, a pessoa está com o pé no chão, enquanto o outro está aéreo. E depois troca. A gente tem a fase de balanço, enquanto a outra está no chão. Então são duas fases que a gente teria na corrida. As subfases é bem independente do autor que escreveu, mas dá para a gente classificar também nesse formato. Contato inicial, depois a gente tem um apoio, depois a gente tem uma propulsão, depois a gente tem o balanço. E aí tem subdivisões também. E tem ainda fase de frenagem, fase de propulsão, a fase de recuperação e depois de pré-ativação muscular. Esse vídeo aqui vai ilustrar melhor. Então, fase da corrida, fase de apoio, pegando ali pelo Bolt a perna direita dele, depois fase de balanço. Uma hora a perna está no chão, outra hora a perna está no ar, bem simples. Tarefas da corrida, é uma forma de fazer essas subdivisões, tá? O que eu tenho que fazer na corrida? Eu tenho que aceitar peso, tenho que tomar a pancada na perna, eu tenho que empurrar o chão, fazer a propulsão, eu tenho que avançar a perna depois que ela sair do chão, e depois a gente tem a continuidade do movimento. Períodos da corrida. Resposta à carga. Como é que eu vou responder à carga imposta depois de absorver a força do solo? A gente tem toda essa questão de movimentação para trás, depois tem o balanço inicial, a perna está entrando quase para começar um novo contato, e o balanço final, fase clássica para lesionar uma posterior da coxa. E aí depois, novo ciclo.
Eventos da corrida, toque inicial, contato inicial, a gente tocou no chão, apoiei o peso, o joelho dobrou o máximo, depois retiro o calcanhar, depois eu retiro os dedos, que é uma divisão ali entre a propulsão, balanço intermediário, eu paro no meio do caminho com a minha perna, e por fim, novo contato inicial. Então, subdivisões que a gente entende melhor como é que funciona o ciclo da corrida, e isso é fundamental para as lesões, tá? Agora eu vou trazer alguns períodos que são para mim as fases e subfases, na verdade, mais importantes da corrida. Primeiro deles, resposta à carga. Como é que vai estar o meu corpo, como é que eu vou estar absorvendo a força quando eu começar a botar peso em cima dessa perna. 0 a 15% do ciclo, então lembrem, o ciclo é todo aquele padrão de movimento. A gente tem o contato inicial até a flexão, a dobra máxima do joelho. Isso fase de apoio, quando a gente botar o peso em cima da perna. O que eu preciso nessa fase? Aceitar e absorver de forma gradativa o peso do corpo. Envolve muita ação muscular, depois vocês vão ver que essa é uma hora que a gente gasta bastante energia, mas é uma fase muito lesiva também. Muitas lesões que a gente já sabe ver, tendinopatia de Aquiles, dor anterior no joelho, lesão de quadril, pode vir em função dessa fase. É a fase que a gente está descarregando peso, gravidade, força de reação do solo, tem um monte de força entrando no corpo e internamente os músculos, tendões, ligamentos têm que se virar nos 30. Tem uma outra fase que é o pré-balanço. Isso é 30 a 40% do ciclo, ó. Absorvi a carga e aí depois eu começo a quase sair, a gente chama de quase balanço, pré-balanço. 30 a 40% do ciclo, retirada do calcanhar até retirada dos dedos, geração de energia para a propulsão. Esse é o momento que a gente tem que empurrar o solo. Mas depois vocês vão entender, eu falei um pouco no início, que não é bom a gente usar músculo ou ativar demais a musculatura para isso. É uma força reativa, uma força de acúmulo de energia elástica que ela deve funcionar nesse momento e isso faz com que a gente gaste menos energia também. Temos um balanço inicial, é 40 a 70% do ciclo. Então esse balanço inicial, ó, eu tirei o meu pé do chão e já comecei a trazer a perna para quase chegar num novo ciclo, no meio do caminho eu paro. Retirada dos dedos até esse balanço intermediário, quando os joelhos se alinharem. Avanço do membro para reiniciar um novo ciclo. Essa fase é uma fase que praticamente não lesiona, né? Então a perna está no ar, por isso que muitas vezes o pessoal pergunta, como é que eu estou dobrando o joelho? Como é que eu estou fazendo aquele chicote do tornozelo? Isso não é problema? Dificilmente vai ser um problema porque é uma fase que não tem carga na perna. Então o problema vai ser se uma alteração nessa fase gera uma consequência na hora da gente botar o peso em cima daquela perna. Balanço final, que seria o último período para começar um novo ciclo, é uma fase bastante lesiva para a posterior da coxa, principalmente. Mas é uma fase muito importante que a gente tem que ativar várias musculaturas para recepção de carga. É como se fosse preparar a estrutura para aguentar um pouco mais de peso na hora que a gente colocar a perna. Tá? 70 a 100% do ciclo, balanço intermediário até o contato inicial, e a gente tem uma frenagem daquele avanço do membro. Por isso que a gente também tem uma lesão que acontece muito, que é da posterior, porque a gente tem uma contração muitas vezes excêntrica, até tem umas teorias de contração isométrica acontecendo, mas que a musculatura acaba sobrecarregando mais nesse momento. Não é à toa que a pessoa dá, depois de treino intenso ou sprint, né, aquela puxada na posterior, pode vir muito por isso. E essa fase é onde acontece esse detalhe. Atividade muscular. Então falei um pouco, brevemente, sobre algumas que a gente já vai fazer, mas aqui tem um gráfico bem legal e essa foto, essa imagem, ela é show, porque ela mostra os músculos funcionando. Porque a gente tem, como eu falei, pré-ativar uma série de musculatura. Então se forem ver ali naquele canto, em relação aos as duas partes do slide mostrando as curvas que estão em amarelo, é a ativação do músculo durante o ciclo da corrida. Percebam que a maior parte dos músculos funcionam muito quando a gente toca no chão, e aí eu falei aquela fase que a gente tem que começar a absorver as cargas, os músculos funcionam muito para isso, depois vários deles dão uma desligada, vou explicar em seguida esse detalhe, e depois a gente começa a reativar vários deles quando a perna está em balanço. Muito também, que são os flexores, para trazer a perna para frente de novo. Por mais que tenha uma força de inércia, a gente sabe que a musculatura influencia nisso também. Né? Então, desde quadríceps, glúteo, panturrilha, que tendem a ser os principais, tem musculatura da região lombar,
tem a musculatura adutora, tem a musculatura intrínseca do pé que funciona muito na corrida. E a gente tem que trabalhar também. Essa é uma forma bem legal da gente entender as forças de reação do solo, que é lei de Newton, ação-reação. O que eu dei de pancada para baixo no solo, ele me devolve. E aí tem alguns vetores que a força influencia diretamente na ação muscular. Vou explicar para vocês aqui. Ó. Então no contato inicial, toquei no solo, a força ela passa nessa diagonal, e aí percebam como essa linha verde ela está bem próxima da articulação do tornozelo e do joelho. Mas ela está um pouquinho afastada, botei aquele símbolo em vermelho, em relação ao quadril. Isso naturalmente faz porque a musculatura, o corpo, ele sempre quer buscar esse eixo da linha de força. Né? Faz com que a musculatura do quadril, falando de extensores, faça muita força ou a sua força necessária para puxar esse equilíbrio. É como se fosse a gravidade jogando para baixo e alguém tem que alinhar. A musculatura faz muito isso. E junto disso a gente tem ainda a aceleração da corrida. Tá? Então por isso que a gente tem muita ação de glúteo médio e máximo, por exemplo, nessa fase de contato inicial. Mas ainda tem posterior da coxa, a gente tem eretores da coluna, abdominal, tensor da face lata, como músculos também presentes. Mas seria, por uma questão de força de reação do solo, a musculatura do glúteo máximo e médio a principal nesse momento. Essa fase é a fase de apoio. Botei peso na perna e comecei a dobrar o joelho o máximo possível, que na verdade nem é bom tanto, mas o que o teu corpo fizer, a gente já muda a linha de força de reação do solo. Ó. Ela passa mais próxima agora do quadril e do tornozelo, mas afastada do joelho. Olha lá aquele símbolo para mostrar. Isso já faz o quê? O corpo ele tem que reagir para evitar queda. Então ele tem que aproximar essa linha. A gente vai ter uma tendência de usar muito o freio do quadríceps. A musculatura anterior da coxa tem que fazer essa frenagem para não deixar o joelho avançar. E isso acontece muito nesse momento. Ainda tem uma musculatura do tornozelo muitas vezes negligenciada, que é o sóleo, que também faz essa tração para que a tíbia não avance tanto. Então a gente tem ali reto femoral, vasto medial e lateral e o sóleo, músculos que influenciam para que a gente não caia no chão. É tudo, como eu falei, para tentar achar esse eixo mais equilibrado. Depois ainda tem uma outra fase interessante, que quando eu explico isso as pessoas não entendem muito ou veem de uma forma diferente. Mas esse momento, que é passando um pouco daquele apoio médio, ele está iniciando um elevar do calcanhar, mas não demais, o calcanhar dele está quase no chão ainda. A gente tem um afastamento em relação ao eixo articular e a força de reação do solo em relação ao tornozelo. Então essa é a hora que a panturrilha faz muita força. Por isso que a gente tem lá gastrocnêmios, mas também bíceps femoral, adutor magno. Mas pensem na panturrilha por esse afastamento. Ela não faz muita força, como muita gente pensa, na hora de empurrar o chão e levantar bastante o calcanhar. Esse momento de propulsão, vocês vão entender em seguida, eu não quero muita ativação muscular. Então, entender um pouco mais essa questão física, biomecânica, ajuda a perceber de onde que vem essas contrações musculares. Não é do nada, não é porque um vai pegar mais a coxa porque quer, o outro usa mais o glúteo. A musculatura vai sendo utilizada conforme também as forças entram. Esse é um esquema legal de perceber. E aí, como eu estava comentando, essa fase de propulsão, a gente tem que empurrar o solo, ela é uma fase que tem ligação direta com o armazenamento de energia elástica. Percebam no gráfico de ação muscular, como eu tinha comentado, as curvas estão altas quando a gente está mais no início do toque no solo, contato inicial, e quando a gente começa a botar peso em cima da perna, e principalmente na hora de impulsionar, fazer a propulsão, tem diminuição das atividades musculares de praticamente todos os músculos. Só vocês olharem aí nesse esquema vermelho que eu coloquei. Ó. Então toda a musculatura está mais quieta, mais silenciada nesse momento. Uma das grandes explicações é o seguinte: a gente precisa ter uma boa capacidade, principalmente dos tendões, o tendão aquileu é um dos caras para isso, para armazenar energia elástica. E aí vocês pensem numa mola, onde eu tenho que ter força para empurrar essa mola, aí entram as forças de reação do solo, amortecer carga, toda a musculatura vai fazer uma força, que é um alongamento, é muito excêntrico isso, para conter esse deslocamento do centro de massa para baixo. Tem uma força para frente acontecendo também. Quando eu empurro o solo, isso é um retorno de energia. Então, empurrei a mola, eu tive que fazer força. Mas para voltar na estaca zero dela, eu não tenho que fazer força, ela me devolve essa força. Isso, infelizmente, no corpo humano não é exatamente que nem uma mola, mas isso pode ser treinável.
A pessoa, teoricamente, tem que ter essa capacidade de usar os seus tendões para armazenar energia e ele dissipar. E na hora que eu empurrar o solo, eu não tenho muita atividade muscular. Por isso que ativar muito a musculatura na fase de propulsão gasta mais energia. Hoje mesmo um paciente me disse, Rodrigo, estava correndo e fiz o movimento de impulsionar para ver se me ajudava, eu cansei muito mais rápido. Então a gente não precisa pensar nisso. Não é que vocês têm que correr e ficar empurrando o chão de forma automática. Isso pode fazer o inverso do que vocês querem. Por mais que a gente precise estender a perna, isso tem que ser feito de forma mais natural por esse armazenamento. Isso é uma tribo africana que está rolando aí no vídeo e que vocês devem ver a diferença, né? Para um cara que nunca fez isso, que é o cara que está do lado esquerdo dela, e ela faz pouquíssima força. Olhem como os braços praticamente não mexem, ela não fica jogando o peso dela muito para baixo, diferente dele, e olha o que ela consegue saltar. Tem alguns estudos biomecânicos que se avaliaram, inclusive essa tribo, para entender diferenças anatômicas e fisiológicas, realmente tem. O braço de alavanca do tendão é maior, tem mais comprimento, isso influencia nesse retorno de energia, mas é uma questão de capacidade, é uma questão treinável. Essa tribo há quantos anos já não faz esse tipo de festival, né? Quanto tempo eles já não fazem esse tipo de dança? E eles já treinaram o tendão para isso. Normalmente envolve pliometria, que é um tipo de treino que também tem sido muito utilizado e bastante necessitado para ajudar nesse contexto. É uma forma da gente ensinar os tendões, principalmente, a armazenar energia e dissiparem, sem a musculatura cansar demais. Variáveis analisadas, trouxe esses dois estudos que mostram que sim, a gente pode usar uma análise que não precisa ser, por exemplo, com as angulações, ela pode ser qualitativa no olho, mas que também algumas linhas que podem ser colocadas ajudam muito, tá? Mas depois vocês olhem, até interessante falar, no próximo vídeo, eu joguei no meu canal do Telegram, esse primeiro artigo tá lá, junto com esse próximo vídeo que vocês verem. Então lá já consigam pegar esses detalhes, e isso aqui vai ser importante para uma análise futura que vocês venham a fazer. Que é esse vídeo que vai rolar agora, ó. A gente tem muitas alterações para encontrar, e ele trouxe nesse vídeo um resumo do que pode ser avaliado. Quanto que o meu tronco inclina no momento que eu piso, como é que está o drop da pelve, como é que está o centro de massa, né, onde é que está o local do meu joelho, como é que está a janela do joelho, será que o joelho está entrando demais ou não. Em relação ao centro de massa, né, onde é que ele está pensando no corpo, a eversão, que é a parte de hiperpronação, o quanto que o pé vai para o lado, ele fica meio 10 para as 2. Será que ele dobra bem os dois joelhos e eu consigo ver os calcanhares alinhados? Isso tudo dá para ver de forma qualitativa, mas usando, como vocês viram ali, algumas linhas influencia. Como é que é o contato inicial? Calcanhar, meio do pé, ponta do pé. Inclinação da tíbia, influencia em várias coisas. O joelho está muito dobrado, está muito esticado ou está meio termo? Quando eu absorvo a carga, boto carga em cima do joelho, quanto que ele dobra? Tornozelo, ele fica dorsiflexionado, ele inclina bem, inclinação do tronco, o quanto que desloca o centro de massa. Então vocês viram, tem muita coisa. Tanto nessa vista posterior, que é essa que estava rolando agora, quanto na sagital, que é a lateral. Tudo isso vai dar informações para a gente entender se aquela lesão está influenciando nisso, se a gente tem alguma ideia de gastar mais energia com o padrão biomecânico que a pessoa realiza, se ela tem algum risco de lesão em função desse detalhe. Esse vídeo, como eu falei, está lá no link do Telegram. Até botei como post, vocês conseguem fazer uma arrasta para cima lá e já caem direto, lá no meu Insta. E agora falando precisamente das questões de movimento mesmo, de como é que a gente pode analisar isso lá na clínica, e iniciando sobre a oscilação vertical, uma métrica que está em todos os relógios praticamente que tem essa capacidade, e vários pacientes chegam e não sabem nem o que é isso, se vale a pena, se precisa olhar ou não, mas é um item bem legal de comparar. Tem formas de a gente avaliar com o próprio software, onde ele mostra, vocês devem estar vendo ali, ó, um deslocamento para cima e para baixo em relação ao quadril, um marcador que se coloca, mas o resumo é quanto que o corpo desloca para cima e para baixo durante a corrida, tanto na fase aérea quanto na fase de pouso. Quanto maior o deslocamento, maior o gasto energético. Então é uma tendência natural. Quanto mais eu subir, mais na hora de descer eu vou ter que absorver energia, e isso vai fazer minha musculatura gastar, porque lembre, é o momento que a gente usa muita estrutura muscular para suportar essa carga, é a hora que ele faz realmente mais fadiga acontecer. Então o quanto a pessoa oscila nesse formato, que ele estuda ali de cima,
já trouxe que oscilar pouco ajuda a gastar menos energia, que ajudaria diretamente na performance. Botei esse vídeo também para vocês verem que quanto maior a velocidade, menor deve ser essa oscilação vertical. Então é uma coisa que as pessoas não entendem também, ou acham que é o contrário. Não, quanto mais rápido eu correr, mais eu vou fazer isso aqui. Não, a gente não pode gastar tempo no ar. Botou velocidade, a gente precisa de uma linha menor de oscilação vertical, diferente de velocidades mais baixas que são autorizadas. Na hora de avaliar tem que considerar isso. Não vai dizer que a oscilação vertical de um corredor a 7 por hora, ela tem que ser a mesma de um corredor a 16 por hora numa esteira, por exemplo. Vai ser diferente e tem que ser. Isso é legal até avaliar a mesma pessoa. Pega uma pessoa e avalia ela em várias velocidades, vê como é que é esse padrão dela. Padrão de aterrissagem, assunto polêmico, o pessoal adora essa parte sempre, que é como que eu toco no solo. Contato inicial é calcanhar, é o pé mais chapado, que é médio pé, ou é a ponta do pé, que é o antepé. Posição do tornozelo no contato inicial, retropé, médio pé ou antepé, como é que a gente está usando, né, o tornozelo para isso. Esse primeiro estudo foi o inicial que trouxe, ele foi um boom inclusive, mostrando que a gente diminui o impacto em relação a fazer o contato de médio pé, ou principalmente antepé que ele trouxe. Então aquela imagem de baixo de vídeo que está rolando, ele tem uma curva de força de reação que não tem uma travada, não tem um pico. Então ela dissipa mais ao longo do tempo. Mas o pico ativo, a questão do músculo fazendo força, ela acaba sendo maior. Então vai depender de quem a gente quer pensar nesse tipo de mudança, tá? Esse outro estudo que eu deixei, ele é um dos mais atuais sobre o tema, mostrou que lesões não têm influência. Tu não vai ter menos lesão pisando com médio antepé. Tu não vai ter mais lesão pisando com calcanhar. O que a gente sabe é que 85% dos corredores, e isso vale até para profissionais, correm com calcanhar inicialmente, porque é um padrão já natural do ser humano. Toda uma teoria também evolutiva para a gente falar disso que as pessoas usam. Mas olhando essa parte mais de biomecânica, tem sim mudança, mas não de número de lesões. Pelos estudos isso não é viável, não mostra, né? Mas sim de localização das lesões ou das dores. Pessoas que entram com o calcanhar inicialmente, elas têm mais dores e lesões no joelho e no quadril, porque a força acaba entrando mais nessas regiões. Muito entra também pela questão do contato, as forças de reação do solo. Elas são diferentes. E quando a gente entra com o meio do pé ou com a ponta do pé, a sobrecarga maior acontece no tornozelo. Não à toa as pessoas têm mais dores no tornozelo e no pé. Inclusive fratura por estresse nos metatarsos podem acontecer por isso. Já peguei vários pacientes que inventaram de mudar o padrão, porque viram não sei onde que tinha que fazer isso, e aí começaram a modificar de forma brusca, que também não é recomendado, e isso sobrecarregou os metatarsos. Não é uma coisa boa da gente considerar, tem que ser analisado caso a caso, né? Só para ter um exemplo mais da clínica, esse primeiro corredor é bem retropé, olhem como o calcanhar entra primeiro no solo, o corredor do meio é médio-pé, o pé mais chapado entra no solo, e depois por fim o corredor terceiro é com antepé, ponta do pé entra primeiro no solo. O primeiro vai ter mais sobrecarga em joelho e quadril, segundo e terceiro vão ter mais sobrecarga no tornozelo e no pé. Para quem que eu quero mudar isso, vai depender das dores, histórico de lesões, o que a pessoa quer. A gente sabe, por exemplo, que médio antepé aumenta a velocidade, mas vai aguentar esse padrão, consumo energético aumenta, panturrilha tem que fazer uma força que não está acostumada, e aí vai lá e estoura um tendão de Aquiles, tem um estiramento de panturrilha, ou até perde desempenho inicialmente. É um cuidado que vale a pena ter. Estão bem de horário aí, né? Ou não? Tranquilo? Tipo de pisada, isso aqui é um clássico também dos pacientes perguntarem. Esse caso eu já trago porque ele mostra um pouco mais de como é que pode ser olhada a pisada, que ela depende da fase. Contato inicial, apoio, propulsão, cada momento é diferente. O que é a pisada? O tipo de pisada? É a posição da articulação subtalar, que é abaixo da região do talos, tá? Que entra bem no tornozelo, durante a fase de apoio, que é toque no solo. Contato inicial, apoio, e aí depois temos a propulsão. Tudo isso é fase de apoio. Pode ser neutra, pode ser pronada e ou supinada. Aquele e ou eu já estou dizendo, pode ser tudo junto e normalmente é tudo junto. E aí entra aquele detalhe de que será que vale ficar arrumando pisada, sendo que a gente espera todas as pisadas, todo o padrão de pisada, um pouco supinada, um pouco neutra, um pouco pronada na corrida? Variáveis relacionadas à pronação são as mais estudadas, porque é a hora mais problemática e lesiva, mas mesmo assim não tem consenso ainda.
Os estudos ainda estão investigando, alguns mostram que mais pronação é pior, outros mostram que pouca pronação é pior, e aí a gente tem essa confusão. Sem contar que tem várias formas de pronação. Que velocidade a gente faz isso? Qual é a excursão desde o contato até o final? Qual é o pico dessa pronação, que a gente chama de eversão do tornozelo, uma análise mais em duas dimensões. Então tem um monte de coisa para analisar nisso ainda. Tá? Olhem esse caso. Quando esse paciente entra em contato com o solo, que ele vai fazer isso agora com a perna esquerda, é supinada a pisada dele, que é a parte mais de fora do calcanhar pisando. Quando ele bota o peso, fase de apoio médio, é pronada. Depois, quando ele sai, que é a fase de propulsão, volta para supinada. E isso é normal. A gente tem uma tendência anatômica do pé entrar com a parte mais de fora do calcanhar. Não à toa vocês gastam mais, falando para os corredores, essa parte de fora. Não está errado. Isso é por uma questão de atrito. A hora que a gente mais tem uma força de atrito é a hora que a gente toca no solo. Depois, quando a gente bota peso no pé, ele tem que virar para dentro. Pronação é um mecanismo de absorção de força de reação do solo. A gente precisa amortecer essa carga de alguma forma, pronação está aí para isso. No final, por uma questão muito de vantagem muscular também, a gente volta para a supinação. O pé já faz o movimento de contato inicial, ele faz também no final. Então vai acontecer, ou vão acontecer, praticamente todos os tipos de pisada. Quando que pode ser um problema? Quando a pessoa não prona nada, ou quando ela não supina nada, ela está sempre com o pé virado. Tem algumas pessoas com alterações anatômicas que paradas já são assim, e quando vão movimentar, o pé está sempre nesse formato. Algumas lesões podem se associar com isso, tá? Mas vários na clínica eu digo, nem olha para a tua pisada, esquece, aqui não tem nada a ver com a tua história. Vão para outros pontos que são mais relevantes. Ele não precisa gastar num tênis específico, ele vai ter menos preocupação com a pisada dele, ele talvez tenha inclusive menos dores, isso tudo é uma coisa que a gente pode fazer no processo. Trazendo um pouco de estudo, ó, será que a gente tem que arrumar a hiperpronação, que é o excesso desse movimento? É o que eu falei que ainda a gente está vendo em estudos o que vale e o que não vale. Tá? A favor da melhora. Então, muito trabalho já mostra que arrumar a pronação pode ser interessante. São estudos que ainda tem que ter mais robustez, a gente vai precisar de mais qualidade metodológica, mas eles já estão mostrando algumas coisas relacionadas. Tá? Contra a melhora. Ou seja, melhorar a pronação, arrumar tipo de pisada, vai mudar nada para a pessoa. Então a gente tem essa balança, né? Não se sabe ainda, a gente não tem um consenso muito claro. Qual é o raciocínio que pode ser assumido, tá? Esse vídeo que está rolando agora, do Shape TG, o cara que fez a quebra de recorde nos 10 mil metros, ele, botei no Instagram inclusive já como um post, tem um excesso de pronação absurdo. Vem por uma questão de calçado, vem uma questão também de inclinação do corpo na hora de fazer curva na pista, mas ele tem esse padrão. Investiguei corridas anteriores e isso é dele. Aí um monte de gente veio falar que tem que arrumar isso aqui porque senão ele não vai perder gás, vai perder energia, ele vai sobrecarregar os tendões, ele vai ter canelite, ele vai não ter desempenho. Não vai ter desempenho, o cara fez recorde de 10 mil metros, o cara tá voando. Não é porque ele tem uma pronação que ele vai ter que arrumar isso. Não é assim, não é linear. Lembrem que é uma série de fatores que a gente vai interligando. Então esse caso chega para mim na clínica, pode deixar essa pronação. Não tem histórico importante, está desempenhando muito bem, não tem dores relacionadas, eu não mexo. Agora entra o cara, que é o anterior que eu comentei, com uma canelite só de um lado, nesse caso ao lado esquerdo, com um ângulo de eversão, de pico de eversão muito maior no lado que tem a dor, a gente sabe que tem alguns estudos sugerindo essa associação. Aí eu entro com uma intervenção. Tem várias possibilidades. Não precisa nem se preocupar com tênis inicialmente. Trabalha as musculaturas que controlam isso, faz ajustes de variáveis como cadência, ensina ele a fazer esse controle motor de forma automática, ou então investe ali num tênis que pode estabilizar mais, ou até num controle por palmilha. Tem várias opções, não precisa engessar. A gente tem que ver também as crenças, o que o paciente já tratou, o que pode dar mais certo do que uma específica que a gente pensou. Tem que ter esse leque. Então aqui mostra quando que vale a pena e quando não vale. Tem casos que justamente não é onde a gente vai mexer. Tá? Overstriding, uma pisada longe do quadril. Então a gente consegue ver pela questão do marcador o quão longe a pessoa está pisando do quadril em relação ao início do contato. O que a gente sabe? Tá? O contato inicial afastado desse centro articular, como eu comentei, quanto mais longe, como rolou no vídeo aí, maiores as forças de frenagem. Aí é aquele esquema da força de ação do solo. Bateu no solo, ele te devolve no sentido contrário.
Se eu der uma pancada muito lá na frente, a gente vai ter uma devolução de força nesse mesmo lado, nesse mesmo sentido, e isso pode fazer com que eu esteja freando a minha corrida. Então aumentam realmente as forças de frenagem. A gente tem um estudo legal que mostrou realmente isso, que ter normalmente está ligado com cadência, tá? Mas um excesso de comprimento do passo, principalmente para frente, faz a gente gastar mais energia com essas forças de frenagem, e isso pode ser ajustado por esse tipo de análise. Aí eu trouxe até o exemplo desse caso mesmo, que é um menino jogador de futebol de base, lesões subsequentes na região posterior da coxa, se eu não me engano teve umas 4, e a gente consegue analisar por vários frames que ele tem um padrão assimétrico no overstriding. Quando ele pisa com a direita, é 18,6 centímetros em relação ao centro do quadril, quando ele pisou com a esquerda é em torno de 16,2. Então a força de frenagem dele no lado direito vai ser sempre maior. E quem é um músculo que vai ter que trabalhar muito nesse momento para aproximar aqueles eixos do corpo da força do solo, glúteo máximo, glúteo médio, isquiotibiais. Então é uma boa explicação de por que ele se lesiona. E não é que ele tem que diminuir o comprimento do passo, só que ele tem que aumentar para trás. O para frente pode ser um problema. Muita gente quer buscar velocidade indo mais à frente. Se a gente fizer isso empurrando mais, mas com aquela força mais elástica, a coisa pode ser bem diferente. Tá? Adução do quadril é o termo ideal para quem avalia em 2 dimensões, em 2D como eu, mas quem tem equipamentos em 3 dimensões seria o valgo do joelho, que é uma combinação de rotações, e aí com esse tipo de análise mais organizada, né, em 3 dimensões, aí se fala valgo do joelho, mas a gente vai tratar por adução do quadril. Medialização do fêmur na fase de apoio, então é aquela entrada clássica do joelho, mas olhando só esse eixo, tá? A gente não está olhando rotações porque não consegue. Tem umas formas de ver, mas não são muito claras. Depende diretamente da pelve e do tornozelo. Como é que está a estabilidade da pelve, quanto que o tornozelo vira, vão influenciar nessa adução do quadril diretamente. Fator de risco para mulheres em dor patelofemoral, aquela dor frontal no joelho, e para síndrome da banda iliotibial. Então até deixei ali o estudo bem recente, aliás, que mostrou essa tendência, fez uma meta-análise e viu que para mulheres isso pode ser influência de lesão. Mas notem, só para mulheres. Então tem casos e casos que a gente pode intervir, outros a gente não vai se preocupar. Aí eu trouxe esse caso bem legal, que é um homem, avaliado semana passada, se eu não me engano. Vê se consegue, Enzo, rodar esse vídeo ali, ó, que ele não foi. Não pegou. Ele só vai às imagens. Ó. Tem que ser por baixo aí, então. Não disponível. Tá, bom, mas a ideia desse caso é o seguinte, tá? Na imagem vocês vão ver. Ele tem essa tendência de rotação e tem uma dor na lateral do joelho. Quando a gente vê essas 2 imagens que eu coloquei, uma delas, ele tá com o pé bem virado para fora, e isso é um padrão anatômico dele, já vou mostrar. E ele falou que ele já tentou virar o pé para dentro para ver como é que ele se sentia. Não foi algo confortável e até piorou alguns sintomas dele. Então, ele alinhar não necessariamente é uma coisa boa. Olhando ele estaticamente, de pé, ele tem uma rotação, uma torção, na verdade, femoral interna, que faz com que aquele pé direito dele fique 10 para as 2. E é só o pé direito. É para compensar essa força de torção. Então, isso por raio-x já foi visto. O fêmur dele é muito rodado para dentro, só que ele tem que compensar com o pé para fora. E aí, como eu estava vendo ele em 2 formas, né? Faz a tua corrida normal e depois faz uma corrida mais alinhada, ele tinha até mais tendência de rodar para dentro o joelho quando ele alinhou o pé dele, que é uma coisa também lógica, né? Ele já tem esse padrão para tentar compensar uma alteração anatômica. Ele vai alinhar o pé dele, o joelho tende a entrar mais. E isso, para a dor na região lateral do tornozelo do joelho dele, pode ser diretamente inverso ao que a gente quer. Pode influenciar na dor dele ou na piora do quadro, né? Então, adução do quadril, como eu falei, para mulheres, dor patelofemoral, síndrome da banda iliotibial, pode ser algo interessante. Pega um homem, um cara que já tem anatomicamente uma torção. Isso é mais raro, mas pode acontecer. E que ele tenta alinhar e a coisa desanda, eu não preciso mexer. Esse caso pode deixar como ele está. Não é ali que a gente vai focar o tratamento dele. Lembrem que tem várias possibilidades. Isso aqui a gente chama de drop da pelve. É um caso que dá para ilustrar bem o que é um desalinhamento excessivo do quadril. Naquelas 2 bolinhas, marcações na lombar dele, vocês vão enxergar bem esse detalhe.
Então aqui é a decisiva da pelve do outro lado. Isso aqui eu sempre explico para os pacientes porque eles não entendem que a pelve contrária, o quadril que cai, não é o quadril que está fraco ou instável. É sempre o lado contrário. Então ele pisa com a esquerda, cai o lado direito. Pisa com a direita, cai o lado esquerdo. Influencia no tronco e no quadril. Então posicionamentos do tronco e até daquela região de adução, quanto que o joelho entra, vem muito de drop da pelve. E a gente não sabe, até deixei o estudo ali, que é um dos que mais trazem essa tendência, viram que os corredores têm alguma influência com lesão com o drop, mas é estudo retrospectivo. Ele não consegue me dizer se isso é causa ou consequência. Lembra lá daquela ideia da galinha e do sol nascendo. Eu não sei se isso vem depois ou antes de uma lesão. Mas tem muitos pacientes que a gente faz essa estabilidade e ajuda bastante. É algo legal de considerar. Trazendo justamente esse caso para vocês verem, a gente tem o seguinte, ó. Esse paciente, acho que esse aqui também não vai rodar, né? Tá rodando. É, o da esquerda que não foi. Ele está indisponível, deve ter sumido da nuvem ali. Mas o da esquerda é ele caindo o quadril, que é justamente o anterior, até vou voltar para vocês verem aqui, ó. É esse vídeo aqui, ó. Então percebam que quando ele pisa com a direita, ele cai um pouco à esquerda, mas ele quando pisa com a esquerda cai demais o lado direito. Então ele tem um excesso de desalinhamento do quadril na pisada com a perna esquerda. Aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Quando eu olho um pouco mais a fundo a avaliação dele por outros ângulos, a gente tem uma tendência de pouca flexão do joelho esquerdo. Então ali não dá para enxergar, mas eu botei a foto para vocês verem, tá? 43 graus ele flexiona o joelho direito dele na fase de apoio, para 22 graus de apoio com o joelho esquerdo. O que isso quer dizer? Ele não está usando essa articulação. E isso eu sei porque o histórico dele me indica. Ele tem uma dor anterior no joelho, provavelmente uma tendinopatia patelar mais crônica, há muito tempo. E aí o que o corpo faz? Cara, eu não vou usar esse joelho porque ali está ruim. Eu não posso jogar carga em cima dessa articulação, a gente já viu que isso é exigido nessa fase de apoio. Naturalmente ele vai ter que usar outras articulações. Então esse desalinhamento do quadril dele provavelmente não tem a ver com instabilidade direta da pelve. Pode ser consequência de um joelho que não é utilizado. Tem que ser avaliado esse formato geral para não dizer tem desalinhamento da pelve, tem que arrumar. É ali o problema. Pode ser em outra articulação. Esse caso ilustra bem isso. O movimento dos braços, ele sempre tem que ser contrário, né, em relação aos movimentos da perna. Isso é algo mais natural. Mas eles já fizeram estudos para ver o que o braço tem que fazer, qual é o funcionamento dele. É equilibrar a rotação dos segmentos. A perna quer trazer a pelve para esse lado, o braço tem que fazer o contrário. É para não deixar a gente virar nesse sentido. Isso é uma troca de carga, né? Eles estão se equilibrando. Ele serve muito para frear aquela torção do tronco, como eu expliquei. Ó. Eu não quero correr assim, eu quero fazer uma medida contrária para tentar gastar menos energia, eu não quero ficar torcendo no ar. E eles já fizeram estudos para tirar a mão da pessoa, ela não poder usar. Trava aqui do lado, trava atrás, trava assim e faz ela correr. O gasto energético é 3% maior, porque o braço ele é uma forma de economizar energia. Por isso que trabalhar em cima do braço, na coordenação, não necessariamente no alinhamento, pode influenciar diretamente nessa mecânica. Raramente, mas peguei já corredores que não tinham coordenação entre braço e perna, e isso pode ser trabalhado. Trouxe esse caso do Kipchoge, que é o cara que fez sub 2 horas na maratona em 2019, só para vocês verem que essa ideia de ter braço mais alinhado não é uma obrigação, e a gente tem visto muitos corredores de elite que nem se preocupam com esse detalhe. Eles correm torcendo, desde que isso não produza uma torção forte no tronco e faça gastar energia, está tudo resolvido. Tem alguma influência que pode ter na performance, como eu falei, no gasto energético, mas vai depender de outros fatores, como vocês estão vendo em praticamente tudo, né? Então tem a medialização e segue vida normal, não tem que arrumar isso aí. Cadência, quantidade de passos em 1 minuto. Então, quantas vezes a pessoa toca no solo em 1 minuto? Isso pode ser medido pelo Garmin, pelo Polar, pelos sensores, pela questão inclusive de contagem manual. Tudo pode ser analisado nesse formato de cadência. Depende de muitos fatores. Que velocidade é a corrida, se é aclive ou é declive, qual é o comprimento da pessoa, ela é muito grande ou mais curta, ela é menor, vai influenciar diretamente na cadência. Influencia quase todas as outras variáveis. Por isso que é uma medida muito legal de propor para vários corredores.
vai diminuir um monte de coisa. Tempo que eu fico no chão, aquela pisada muito à frente para diminuir força de frenagem, aumenta algumas ativações musculares que a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas ela pode ser uma tática muito legal para melhorar vários detalhes dos corredores. Tá? Esse é um estudo bem recente que eu trouxe, mostrou que avaliar a cadência ela pode ser válida para prevenir ou diminuir risco de lesionar a estrutura óssea, principalmente aquelas fraturas por estresse ou reação por estresse. Então, ter uma taxa de passo, uma cadência mais baixa, pode gerar ou pode ter influência numa lesão óssea futuramente. Então, já temos mais um índice aí para olhar nesses casos. Tá? Esse lado a lado, na verdade, cima a baixo, vocês estão vendo em cima. Ele com uma cadência muito mais baixa, ele está pisando poucas vezes no solo, e depois de algumas intervenções e exercícios específicos, a gente conseguiu fazer com que ele pisasse mais vezes no solo. Isso, para esse caso, foi fundamental, ajudou muito no que a gente queria. Trouxe um vídeo do nosso grande mestre Frank Silvestrin, nosso paciente, parceiraço da clínica, e que eu pedi autorização para ele de publicar, inclusive, esse vídeo, eu vou fazer um post sobre ele, que é para vocês verem que a cadência não pode ser engessada num número 180, que é o que surgiu depois de um estudo de avaliação de corredor de elite. Viram lá que era 180 a 190 de passo por minuto, acharam que todo mundo tinha que chegar nisso. Os caras correm a 20 km por hora, é outra história. Quando a gente corre em velocidades diferentes, quando a pessoa é maior ou menor, quando depende do solo que ela corre, do local, tudo pode mudar. Nesse caso, vocês conseguem observar que o Frank, que é esse baixinho mais da frente, ó, e tem do lado os alunos dele, eu vou falar mais pelo da esquerda, que dá para enxergar melhor, estão praticamente na mesma velocidade, só que o Frank ele faz muito mais passos por minuto do que o aluno dele da esquerda. Eu até fiz a contagem, o Frank ficou em mais de 200 passos por minuto, acho que deu 216 ou 206, e o da esquerda, que eu acho que é o Rodrigo, ficou em 190 passos por minuto. Se a gente pegar só essa métrica isolada e dizer, eles estão, tá ruim, eles têm que estar na mesma, porque na mesma velocidade, isso aqui é eficiência de energia que não está boa. Não vai estar certo. Porque olha o tamanho do cara da esquerda para o tamanho do Frank. Naturalmente, o cara mais alto vai ter uma taxa de passos menor e isso tem que ser levado em conta. E aí a gente vai dizer que ele tem que arrumar a cadência dele, talvez a gente aumente a cadência do da esquerda e desande a performance dele. Porque ele já está adaptado, talvez esse seja o padrão ótimo, otimizado dele e que ele conquistou pelos anos. Até falei com o Frank, ele me falou que realmente ele já melhorou muito e talvez esse seja o ponto ideal. Não é um número que tem que ser engessado no nosso trabalho. Para a gente finalizar, eu vou trazer alguns casos clínicos e a partir deles vão tirando dúvidas, que a gente tem falado, tem bastante coisa talvez que fique para vocês entenderem um pouco mais, mas os casos ilustram mais um pouco como é que é o funcionamento da clínica. Tá? Dor na lateral do joelho. Então, síndrome da banda iliotibial, provavelmente. A gente tem um maior pico, excursão e velocidade de pronação no tornozelo esquerdo, mensurado inclusive com o sensor. Então, a gente olhando, tem uma tendência do pé esquerdo virar um pouco mais do que o pé direito. Maior drop da pelve, desalinhamento do quadril, deixei o lado a lado para vocês enxergarem, com a perna esquerda no chão. Quando ele está na fase de apoio da perna esquerda, o quadril desalinha mais. Nosso pensamento inicial é, o problema é o lado esquerdo, o joelho esquerdo dele que dói, com certeza. Porque tem as alterações ligadas com isso, aí a tíbia torce, aí puxa o tendão da banda iliotibial e gera lesão, sobrecarga mecânica, etc. Mas não. Esse é um caso bom, depois eu trago outros ainda, para a gente ver que não é lógico, não é linear, não é porque tem aquela alteração mecânica que a lesão vai acontecer naturalmente. Tá? A dor dele é no lado direito. E esse é o esquema que eu diria que é sempre muito bom a gente considerar no corpo humano, porque a gente não precisa engessar a conduta. Dá para fazer coisas diferentes conforme a realidade de cada um e até as considerações gerais que a gente tenha do caso. Tá? Então, lado esquerdo dele tem nada, problema é no lado direito. E aí o que pode explicar essa dor? Tá? Ele tem, vou voltar aqui, ó, um maior overstriding à direita. A pisada dele está muito longe do centro articular do quadril com a perna direita, comparado com o lado esquerdo. E isso naturalmente aumentam as forças de frenagem, mas não é muito a minha preocupação por causa dele. Mas por causa dele o que isso acontece ou influencia é que o impacto nesse sentido vertical é maior, o impacto de frenagem, que é nesse sentido mais horizontal, também é maior, e isso naturalmente faz com que na fase de apoio
que é esse momento de largar o peso em cima da perna, é a hora que o joelho mais toma pancada. Ele tem muito mais tempo de contato na perna direita, 301 milissegundos, contra 283 milissegundos na perna esquerda. A perna esquerda ele é muito mais eficiente, ele pisa, não fica muito tempo no solo e sai. A perna direita dele está sofrendo, e aí lembra daquela ideia das forças de reação do solo, o joelho acaba exigindo um pouco mais nesse momento, ele pode estar sobrecarregando o joelho direito dele, porque ele pisa muito à frente com esse lado, e isso pode ser treinado, só a avaliação que é capaz de mostrar. A gente pode até fazer análise de outras coisas, não necessariamente vai melhorar. Aqui foi tiro e queda. A gente fez esse ajuste, resolveu o quadro dele. Posso te pedir mais uma água, Matheus? Claro. Valeu. Caso clínico também de síndrome da banda iliotibial. Então é aquela dor na lateral do joelho, é um tendão que se insere lá. De novo, ó, qual é o joelho lesionado desse corredor? Então acho que esse vídeo pode estar com aquele mesmo problema. Vou deixar no próximo. Então esse é o seguinte, ó. Ele tem maior drop, maior inclinação do corpo quando ele pisa com a esquerda. No vídeo ia dar pra ver, mas ele não rolou. Aqui na imagem fica claro. Quando ele faz esse contato, esse peso da perna esquerda apoiado. E aí, de novo, ó, onde é que será que é o ponto de dor dele? Acontece também o seguinte, quando ele pisa com a esquerda, ele tem um varo acentuado do joelho, que é uma coisa que pode influenciar em uma compressão da banda iliotibial, então o joelho esquerdo dele vai bem para o lado, e também tem maior excursão e ângulo de pronação. A gente olha para esse caso e já acha, é tudo na esquerda. Mas é a mesma ideia do anterior. Esse cara teve, na verdade, só no lado direito, não tinha nada a ver biomecanicamente, ele podia até estar compensando, botando as cargas ou as compensações para o lado que estava bem, mas ele tinha fraqueza de panturrilha e ele tinha uma questão de cadência muito baixa. A gente ajustou, resolveu. Então, às vezes é mais simples do que a gente imagina. Ah, mas se não arrumar essas inclinações, lá na frente ele não vai sofrer lesão. Não dá para ser linear, não é só porque tem isso que vai ter problema. Lembrem, conjunto de fatores. Sim. O pessoal está perguntando qual o aplicativo que tu usa, não sei se é aplicativo ou se é software que tu usa para avaliação. Kinovea ou Kinovia, com K. E esse é o que analisa mais a parte de ângulos, tá? Mas quando a gente fala desses que vocês estão vendo os traçados, isso aí ou é Instagram, a gente consegue botar as linhas ali, eu salvo os vídeos, ou até que eu uso aí, é tipo o PowerPoint da Apple. Aí eu uso o Keynote e ele consegue me deixar colocar alguns traços. Mas se for a parte de angulações, é esse outro software. Tem vários aplicativos também. Isso, depois eu vou falar mais à frente ali do meu curso, tá? Mas eu ensino nessa possibilidade. Mas a prática da minha clínica entra bem melhor com a ideia do K9, que também tem que ter um jogo ali para entrar nele, mas isso é gratuito, dá para fazer. Mais algo aí, Matheus? Qual a importância do treinamento de força para a corrida? Fundamental. A gente já sabe ali 2 a 3 vezes na semana é o sugerido. Não está muito claro ainda qual que é o melhor tipo de fortalecimento. Tem estudo até mostrando fortalecimento isométrico para melhora de performance. Tem estudo mostrando que a força explosiva é melhor. Tem outro mostrando que o tradicional vai ser melhor. Vai depender muito de quanto que é a performance que a gente quer melhorar, quem é a pessoa, né, o atleta, mas é essencial. Isso foi um bom achado, inclusive, aqui desse workshop, porque as pessoas têm o pensamento de que a corrida fortalece. Não está errado, ela fortalece, mas naquelas angulações, ou naquele formato de fortalecimento. É com o peso do corpo, com a força da gravidade, com as forças de ação do solo. Não necessariamente isso é um fortalecimento organizado. Por isso, quando a gente trabalha força, e aí entra exercícios com amplitudes maiores, ou exercícios que exigem mais de determinado músculo, né, para tentar especificar, a diferença é gigante. E não é só em lesão, é em economia de energia, performance, diretamente ligado. Uma pergunta minha agora, cara. Vai. Eu comecei a correr por mim, assim. É bom fazer isso ou é sempre bom consultar? Ou como é que a gente pode começar? Sim. Porque o pessoal normalmente começa assim. A la louca, vai. E eu acho que se exercitar no geral é melhor do que não se exercitar, né? É Mas isso aí. qual a importância de consultar com alguém, conversar com alguém que realmente sabe sobre Inicialmente, até falando daquela frase, né, do Christopher Powers, que é um dos caras precursores nessa área, que a gente não pode correr antes de se estabilizar. Não é para correr e entrar em forma, é o contrário que é o ideal. Como eu disse, eu aceito um pouco essa frase, mas os benefícios da corrida, eles são gigantes. Então eu não sou fã do cara não correr
para ter que se consultar com alguém antes. Inicia uma corrida, mas algo leve. A bronca acontece quando a gente aumenta volume e intensidade, porque cardiopulmonar, tua respiração, teu oxigênio, ele vem em 2 semanas. Em 2 semanas tu sai do 2 km para o 5, depois para o 10, só que a tua musculatura e teus tendões demoram para adaptar aquela carga. E aí entra também o treino de força, ele é essencial para conseguir dar mais capacidade para a pessoa. Então, eu considero fundamental e vai ajudar muito esse tipo de consulta, profissionais que entendem disso, para ajudar nesse aumento de volume de forma gradual e sem risco de lesão, ou melhor, com diminuição de risco de lesão, mas não é algo obrigatório para o cara que quer começar. Ah, vou fazer uma caminhada e corrida, inicia aí. Ah, quero, tô a fim de fazer uma avaliação, vale a pena? Vale, muito, mas não é obrigatório para arrancada. O problema é lá na frente, né? Eu raramente peguei pacientes que começaram a correr e ficaram naquele lenga-lenga. O pessoal melhora, quer performance, quer fazer uma prova de 5 km, depois vai para o 10, depois meia maratona, depois maratona, aí vai para ultra, vai para Ironman. Então, esse é o ponto mais crítico, né? Que a gente diminui aquele equilíbrio da balança. E mais uma então, só para eu te enxergar. Vai, manda aí. Para as pessoas que fazem exercício físico de corrida e caminhada, qual seria a diferença de dizer, eu corro, ou eu só dou uma caminhada? Sim. Qual é a diferença de um para o outro? Tem uma diferença biomecânica que é o tempo duplo de apoio. Então, por exemplo, a gente considera a caminhada enquanto a pessoa tem uma fase de duplo apoio. Tá com as 2 pernas no chão ao mesmo tempo, não o tempo inteiro, né, mas naquela fase de pisar e sair, isso é caminhada. Começou a ter simples apoio, pisa, uma sai, pisa, outra sai, é corrida. Então não é uma velocidade necessariamente... Porque vai depender também daquilo, da altura, da cadência da pessoa. Se o cara é mais comprido, ele pode fazer uma caminhada por uma velocidade maior, porque ele tem mais perna, né? Uhum. E aí entrou uma velocidade mais de corte, que a gente vê assim, entra nos 7 km por hora, o cara já tem que começar a correr, já fica uma coisa estranha, né? Que é quando o impacto é maior justamente por ter esse voo. Também, aí entra tudo isso, né? A diferença da caminhada e da corrida é muito lógica, porque... entra ali a oscilação vertical, tu tem aceleração, força de frenagem maior, teus músculos exigem um pouco mais, né? Mas a gente sabe, por exemplo, para benefícios de humor, psicológicos, as questões até cardiovasculares que eu trouxe, a gente precisa fazer uma atividade de intensidade boa. Não adianta a gente só caminhar e não fazer frequência cardíaca aumentar, fazer o corpo realmente sentir e adaptar aquilo. Por isso que um pouco a mais acaba sendo até fisiologicamente melhor pra gente, né? Seguindo então, para a gente quase fechar, canelite medial à esquerda, então aquela síndrome do estresse tibial medial, é aquele caso que eu trouxe, mas vamos falar um pouco melhor. Ele tem realmente a hiperpronação no tornozelo esquerdo durante aquela fase de apoio. Botou o peso em cima da perna, o tornozelo vira bastante. Então olhando ali na imagem, tem aquela tendência, né, que vocês devem conseguir ver, e ali eu botei aquele traçado para vocês enxergarem esse desalinhamento do tornozelo esquerdo. E é diferente do direito, tá? Que eu botei lado a lado, ó. Então ele no lado a lado, deixa eu voltar aqui. Ih, acho que travou para mim. Aqui foi. Posso mexer aqui? Uhum. Aqui voltou. Deixa eu ver se ele vem agora. Ó, deu. Quando eu boto o lado a lado, ele tem essa diferença. Lado esquerdo, ele faz um movimento maior dessa pronação, o lado direito é diferente, é menor. Aí a gente já começa a ver uma assimetria interessante. Travou de novo. Não, aqui ele não está entrando. Ah, deve ser por causa do mouse, né? Vê se tu consegue ir pro lado aí. Ou até a apresentação. Não vai. Bom, enquanto o Enzo vai tentando mexer, vou só explicar um pouco mais essa ideia, como ele vira um pouco mais o tornozelo esquerdo. Ó, agora foi, Enzo. Ele tá cansado já essa hora. Ele tá tipo com um delay, né? Quando ele vira o tornozelo esquerdo um pouco mais para dentro, que é a hiperpronação, ele acaba tendo mais sobrecarga, e isso é uma questão até mecânica, nessa região medial interna da canela.
E aí tem uma influência direta nesse caso, que nos próximos slides aqui, se rolar, a gente vai mostrar, mas é o tronco dele, que é a coluna. Quando ele pisa com a esquerda, vira demais para o lado. Isso pode estar diretamente associado com essa pisada para dentro. Ó, agora ele voltou aqui. Ó. Coluna indo muito para o lado, pensem que é peso em cima dessa perna e pode ser até uma das influências do pé virar para dentro. Para não cair no chão, alguém tem que virar para o lado contrário. Ou até elas se associam. Pronação, sobrecarga óssea na região medial, alguns tendões ali também acabam sobrecarregando, e essa inclinação bota ali 10 kg em cima dessa perna a mais. Vai gerar um pouco de sobrecarga e aí pode vir a questão da lesão. Por isso que eu botei a diferença que vocês enxergam, ó. Esquerda pisando, tronco bem inclinado, direita pisando, tronco bem alinhado. Pouquinho inclinado, mas pouquíssimo. Tratar a canelite desse cara não é só olhar para a pisada dele, olhar um pouco mais alto, em regiões distais da lesão, vai influenciar. Então aquela inclinação do tronco pode ter associação com a pisada para dentro. Esse é um caso bem legal que eu gosto de trazer bastante, que é de um corredor, um jogador profissional de futebol. Ele tem um histórico de lesões de dor crônica no joelho esquerdo dele, e ele já passou de diversas cirurgias. Então, isso é um quadro que foi sobrecarregando a estrutura muscular, articular dele, e que tem fatores biomecânicos interessantes também nesse caso. Vamos ver se rola aqui o vídeo. Que aí vocês já conseguem ver no vídeo, ó, de novo, é um cara que quando pisa com uma perna, tem toda uma inclinação para o lado do corpo, que é na esquerda, enquanto para a direita isso não acontece. Não dá para saber se é causa ou consequência, mas é mais peso em cima daquela perna, pode ser que o joelho esteja sofrendo por isso. Quando eu olho a parte mais relacionada à estabilidade da coluna, do tronco dele, e olhando principalmente para a pelve, no apoio unilateral, esse é um teste legal que pode ser feito também facilmente na clínica, ele tem uma diferença interessante. Ó. Quando ele está com a direita no solo, bom alinhamento. Quando ele está com a esquerda no solo, desalinhamento acontece. Isso na corrida não é nítido, até porque são forças diferentes, mas é um sinal que a gente vê realmente a estabilidade do tronco, e falando principalmente da pelve dele, quando ele está com a perna esquerda no solo, está diferente do lado que não tem lesão. Não dá para saber se é causa ou consequência, mas mecanicamente pode estar influenciando. E aí foi bem legal quando eu fiz a avaliação por força com o dinamômetro com ele, porque a gente viu um quadríceps e um glúteo do lado esquerdo explodindo de força. Provavelmente porque na fisioterapia do clube, o pessoal estava tocando ficha porque são músculos essenciais para absorver as forças do joelho, que tá show, a gente precisa realmente disso, tá? Mas quando eu testei a capacidade de força isométrica máxima da panturrilha dele, fazendo plant flexão, a gente viu quase 20% de assimetria no lado esquerdo. Então músculos essenciais como glúteo e quadríceps estourando, super bons, mas um outro músculo muitas vezes negligenciado e que influencia diretamente na mecânica do joelho, estava sendo deixado de lado. Isso aqui é um estudo bem legal que mostrou a força de propulsão, então complexo propulsor, dá para ser chamado. Thiago Fukuda e Lucarelli, que são monstros da biomecânica e da fisioterapia, eles fizeram estudos para entender um pouco mais desse mecanismo, que é absorver as forças, usando muito quadríceps, glúteos e panturrilha, e devolver essa força com a propulsão. Então, como vocês viram, são músculos que funcionam conjuntamente, ó. Absorve a força, eles todos são utilizados para dar continuidade no movimento. Talvez na coxa e no quadril ele estivesse sobrando, que foi o que os números mostraram, então ali não era problema, mas a diminuição de força da panturrilha, junto com aquela inclinação do corpo, junto com aquele quadril que desalinha, pode ou podia estar sobrecarregando a estrutura do joelho dele. Não sei se isso tem influência porque ele não precisou voltar. Ele conseguiu voltar bem, ele não voltou para a clínica para reavaliar porque estava ok, mas isso é uma coisa legal de fazer também, ir buscando as informações para ver se as mudanças necessárias tiveram uma ligação com as questões de alívio de dor. E aí, só para mostrar um pouco mais sobre a avaliação na prática para vocês, depois a gente vai jogar um pouco de perguntas para quem quiser e aguentou, né, pelo tempo que a gente foi. Que horas são já, hein? A gente foi longe, hein? São 10h30. 10h30 aí, ó. Esse vídeo vai ter quanto? Bom, a gente começou um pouco depois também. 2 horas, né? Ó, a gente tem aqui a avaliação na prática para entender um pouco mais do movimento, de como que é a filmagem que pode ser feita. Isso é lá na clínica mesmo. Tem vista sagital, que é o vídeo que está rolando agora. Então isso pode ser feito manualmente, mas o tripé deixa a filmagem mais estável.
mas eu tenho um pouco mais, digamos, de coordenação e pontos fixos que eu estabilizei e que eu consigo fazer isso manualmente sem nenhum problema. Mas esse tipo de avaliação é o que vai dizer aquelas imagens, mostrar aquelas imagens, e em câmera lenta, um celular ali que tenha pelo menos 120 quadros por segundo de gravação vai sempre ficar melhor, tá? Do que menos qualidade, porque a gente sabe, filmagem é sucessão de foto. Se a gente não tiver uma boa capacidade a câmera, né, de pegar várias sequências de foto, a imagem vai ficar borrada e aí a análise vai ser prejudicada. Ali a gente tem, nessa outra que está rodando agora, a análise posterior, a gente chama de vista frontal. E aí eu enxergo um pouco mais a questão daqueles detalhes que vocês viram do tronco inclinando, do quadril desalinhando. Isso tudo vai gerar essas influências de movimentos relacionados a isso. E por fim, a gente pode fazer a análise relacionada mais à pisada, porque a gente pode organizar o ponto da câmera conforme o local que a pessoa tem lesão ou que a gente quer avaliar melhor. O centro da câmera ficando centralizado na articulação que quer ser avaliada, sempre vai nos dar uma informação mais precisa, tá? Então ali eu até apoio num step, ó, e pode ser olhado, vai ficar bem alinhado, né? Olhado depois o quesito mais de pisada, e até o joelho é uma hora boa de avaliar nesse ponto. Esses 3 momentos relacionados à corrida, a sagital pode ser vista bilateral, mas até unilateral serve, seria o recomendado para chegar naquele monte de imagem. Mas vocês viram que tem vários outros equipamentos de força, mobilidade, sensor inercial, outras análises que a gente tem que fazer considerando o contexto, que vai pesar na balança da decisão. Então, olhando mais a corrida, isso seria uma forma já mais prática, mas vocês viram, né? Tem mais coisa para a gente fazer e não adianta, né? É corrida junto com todos esses fatores. Aí a gente coloca na balança e vê aquele equilíbrio, né, de fatores que vão influenciar. Quero deixar considerações finais. Nunca faça ou nunca compre uma ideia, caso você seja alguém relacionado mais a paciente, a corredor, do terrorismo biomecânico, que é uma coisa que nos últimos anos ela entrou muito forte, de dizer que aquela biomecânica é lesiva, que aquela biomecânica ela vai gerar diminuição de performance. A gente sabe que não, é um contexto de coisas que vão gerar ou não aquele déficit de biomecânica, ou aquela alteração de lesão, ou aquela sobrecarga específica. Então, não se preocupem com essa ideia de biomecânica perfeita pelos corredores profissionais e até amadores que a gente já avaliou, é uma coisa bem variada. E essa é uma frase que eu gosto muito, que eu fui criando ela conforme o estudo em cima desse processo, tá? Que é: entenda e considere a biomecânica como uma das inúmeras peças de um grande quebra-cabeça chamado corpo humano. Então não é só biomecânica, e nunca vai ser. Vai ser fatores psicossociais, vai ser histórico, vai ser questão relacionada mais à mobilidade, à força, tudo isso no pacote, aí a gente entra num consenso melhor de entender o quanto que pode ser ajustado determinado achado ou não. Então são duas frases que eu gosto bastante. Por fim, para quem aguentou até as 10h30, eu vou deixar esse link, tá? Que aqui já tem, mas no meu Instagram eu botei lá nos stories, um arrasta para cima, que até o spoiler 1, o pessoal já deve ter se jogado bem, em relação a um curso online que está sendo desenvolvido, ainda em processo, se tudo der certo pela correria, próximos 2 meses eu quero já lançar ele, que é todo esse conhecimento de mais de 5.000 avaliações e atendimentos, de mais de 4 anos, ou quase, na verdade, 4 anos de clínica, organizados num processo de curso, de aprendizado. Então a primeira turma em seguida já vai sair. Quem tiver interesse, a gente vai deixar esse link aqui. Mas, como eu falei, lá no Insta, tá? E é institutobiomec.com/curso. Ali é só cadastrar o seu nome, endereço, a gente já vai ter isso na lista de espera para quem tiver o interesse sobre a turma. E embaixo eu deixei também os nossos números em relação à clínica, o pessoal também vai deixar aqui no próprio vídeo para ser um acesso mais rápido, e o Instagram do Instituto Biomec e da Cinética. Sigam, porque, bom, da Cinética nem se fala, é muito conteúdo, é uma coisa muito show em relação à parte de educação, de aprendizado, e lá no meu eu uso muito mais essa questão de prática clínica, ensino e mostro muito também os estudos que eu utilizo, então fiquem bem à vontade para nos acharem por lá. Pelo fim ali eu deixei o YouTube, tanto o meu quanto do pessoal da Cinética, que vídeos rolam solto por lá também, falando de forma geral, biomecânica. O pessoal usa muito também para falar sobre fisioterapia esportiva, massoterapia. De forma geral, é um conteúdo bem legal, com certeza vocês vão gostar. E aí, pessoal, acho que agora sim fechamos a nossa apresentação. Queria agradecer todo mundo, principalmente o pessoal da Cinética, o Ramiro, os guris que estavam aqui,
que ajudaram muito no contexto. A gente teve um atraso técnico inicial ali, mas andou super bem. E a gente vai deixar essa live gravada, então vocês vão poder ter acesso depois. Queria agradecer muito também todos os meus parceiros e o pessoal que me ajuda a montar toda essa ideia da clínica e botar para frente. Então, meus fisioterapeutas, minha secretária, minha administradora, já sabem, né? Vocês também ajudam muito e são essenciais para o processo. E, pessoal, fiquem bem à vontade para tirar suas dúvidas. Podem mandar tanto agora aqui, que talvez os guris leiam, mas também podem mandar lá pelo Insta, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Fiquem bem à vontade quanto a isso. Ô, Rodrigo, muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui por toda a equipe cinética, né? Hoje o Ramiro não pôde estar, então eu só vim aqui te recepcionar, digamos. Queria agradecer a todo mundo que ficou. A gente sabe que essa hora, e quem ficou desde o começo. O pessoal acompanhou. Muito conteúdo, pessoal. Isso é coisa que não se encontra por aí. Vocês viram, muito legal. Trouxe vídeos, a análise. O pessoal perguntou sobre os aplicativos. Com certeza é só eles entrarem no teu Instagram, no site da Biomec, eles podem te acompanhar, né? Perfeito. O Enzo já botou aí, né, Enzo? Tá tudo lá, vai ficar na descrição do vídeo também, para vocês acompanharem. Vocês podem reassistir aqui, não tem problema. Perguntas, Enzo? Não, parabéns. Que aguentou. Tinham algumas perguntas mais específicas, assim, que é complicado responder. Sim. De patologias específicas, se dá ou não dá para correr. Esse aí vai no WhatsApp lá e já nos acha, né? Vai no instituto, faz uma avaliação. Pergunta lá pra Gabi como é que funciona, ela manda tudo pra vocês. Isso, pessoal, avaliem. Eu que comecei a correr, sei que a gente pode errar. Felizmente eu trabalho só com gente da área da fisioterapia e da educação física. Próximo cliente aí, ó. Aí nós fazemos uma live me avaliando a minha corrida. Fechado, combinado. Então tá, pessoal, agradecer. Sigam lá, Instituto Biomec, pessoal. O Rodrigo, um trabalho excelente. A corrida, a gente sabe, não é só para os profissionais que querem avaliar os corredores, é muita gente correndo. Em Cada tempo de vez pandemia, muita gente resolveu fazer ao ar livre. E mesmo quem corre em esteira também é muito importante isso. Agradecer do fundo do nosso coração aqui, de todo mundo que acompanhou. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, no canal do Instituto Biomec, no Instagram. E nos esperamos para a próxima live. Quem sabe me avaliando, não sei. Fechado. Combinou já. Tá bem? Obrigado, valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Fechou?